Seja muito bem-vindo ao Pode Reinar, o podcast que tem o objetivo de transformar os teus resultados na sua vida, na sua carreira e nos teus negócios. E hoje é o episódio 05, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação quando sai um episódio novo. E hoje eu tô muito feliz porque eu trouxe uma pessoa que é muito especial para mim. Essa pessoa, ela é um headhunter, mas ele também é um gestor de carreiras, empresário também, assim como eu, e já transformou milhares de vidas, milhares de pessoas que passaram por ele e conseguiram aí uma recolocação profissional ou um crescimento dentro das empresas. Hoje nós vamos falar sobre carreira, nós vamos falar sobre como você pode se destacar e aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho. E também como as empresas podem acertar mais na hora da contratação e como você pode também crescer dentro da tua empresa. E ninguém melhor do que essa pessoa para falar a esse respeito, que já ajudou tantas outras pessoas, né? Então eu trouxe aqui o Luiz Augusto, da LA Brasil, que é uma das empresas que tem mais destaques dentro da InfoJobs, uma empresa que já colocou, como eu disse aqui, muitas pessoas no mercado de trabalho, e ele vai trazer aqui vários insights pra gente sobre esses temas que eu falei aqui pra vocês, e com certeza eu vou explorar bastante essa pessoa, porque foi difícil conseguir a agenda dela. Augusto, muito obrigada pela tua presença, obrigada por aceitar o convite para estar aqui no Pode Reinar, falando com a nossa audiência. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso, muito transformador para a vida de cada pessoa que está assistindo. Então, Augusto, se apresenta para a galera, conta um pouquinho como funciona o teu trabalho, né, na LA Brasil, que tem aí, como eu disse, transformado tantas vidas. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Pode Reinar. Sueli, muito obrigado. Grande satisfação estar aqui. A gente já está aí correndo atrás, né, dessa agenda. A sua, tentando bater com a minha. Verdade. E eu, uma hora estou aqui, uma hora estou ali, e essa correria toda, né? Às vezes fora do país, e aí vai. É verdade. Bom, a nossa paixão é pessoa. Eu sou apaixonado pelo que faço. Há cerca de 15 anos, nasci a LA Brasil. A LA Brasil, ela nasceu, né, com um objetivo. Ajudar, auxiliar as pessoas. Só que não foi só abrir a LA Brasil, não foi só um nome, né? Falar, LA Brasil, uma gestora de recomendação profissional. Sim, uma gestora de recomendação profissional. Eu comecei a sentir muito no mercado, né, por experiência própria, por vivência mesmo. Ver, né, os erros das empresas, né, a imaturidade das empresas, dos profissionais de contratação, né? Porque é aquilo, a gente vai observando, e uma hora a gente fala, bom, é em cima disso que eu quero trabalhar e é em cima disso que eu quero ajudar as pessoas e quero também aprender, né? Porque a vida é constante aprendizado. Então vamos lá. Aí que nós começamos a fazer. Aí a LA Brasil começou, eu, né, Augusto, sou o CEO da LA Brasil, e começamos a criar o quê? Oportunidades. A LA Brasil recruta, ela faz a entrevista, ela apresenta as pessoas para a empresa. Esse é o papel da LA Brasil. A LA Brasil, ao longo desses 15 anos, né, hoje ela tem ativo na sua base quase 110 mil pessoas. Uau. Diretamente ficando em LA Brasil. A LA Brasil já colocou no mercado, isso é número fato, verdade, já colocou no mercado algo próximo de 3.600 pessoas. Eu estou falando pessoas em regime de CLT, tudo direitinho, nas mais diversas áreas em todo o país. Nas mais diversas áreas e em todo o país. Então, qual que é o nosso objetivo? O meu e o do meu time, da minha equipe, né? E eu sempre falo com eles. E eles até muitos deles falam comigo assim, mas Augusto, caramba, como é que a gente faz para fazer assim, cara, igual você? Eu sempre falo, não, ser igual é ser mais um. Procure ser melhor, porque o país está cansado. Todo mundo igual não dá não, tem que ser melhor. Não seja igual, tem que ser um pouco melhor. É possível ser melhor, porque eu quis fazer isso, porque eu vi pessoas fazendo de um jeito, eu falei, não, eu amo isso, eu quero me envolver com isso, eu quero fazer esse trabalho, eu quero conhecer as pessoas, eu quero tentar entender, né? Passou-se muitos anos, a gente vive errando e aprendendo. Não é? E eu aprendo com as pessoas, eu faço as palestras, eu faço os processos de seleção, faço os encontros, hoje tem uns encontros online,
né? Na época em que ocorreu, agora em 2021, aquela situação, a LA Brasil, ela foi destaque no mercado de recolocação na pandemia, né? A InfoJobs, ficamos entre as 50 melhores indicadas a ganhar um prêmio, ficamos entre as 50, né, indicada pelo CEO das maiores empresas do mercado, em todos os segmentos, a LA Brasil estava lá concorrendo. Né? Isso foi muito legal. Criamos também o processo da videoentrevista, que foi muito legal e está funcionando muito bem. Né? É algo que a gente pode, no decorrer da nossa conversa aqui, eu posso trazer isso novamente, né? Explicar para as pessoas também como é que elas fazem, que muita gente fala que não consegue chegar até a LA Brasil, e hoje eu quero deixar para elas aberto como elas podem chegar até a LA Brasil, como o currículo dela pode chegar até a nossa plataforma, como ela pode mandar uma vídeo apresentação. Nós vamos dar dicas de como ela deve fazer e vamos falar sobre tudo um pouco. Um único objetivo nosso: ajudar e auxiliar, sem custo algum para o candidato. Afinal de contas, a LA Brasil não é uma agência de emprego, não é uma plataforma concorrente dessas empresas que anunciam vagas. A LA Brasil não se trata disso. É uma gestora de recomendação profissional, onde ela tem a figura do Augusto e o seu time de apoio, né, focado ali em ajudar os candidatos. Não há custo algum para eles. De qualquer parte do Brasil, não importa a área profissional da pessoa. Não importa a área. O que nós queremos é tentar entender você com o conhecimento que a gente vai ter, essa aproximação com você, candidato, né? Procurar entender o que você está procurando, procurar conhecer o seu perfil profissional, junto com o perfil, né, da empregabilidade das empresas. Legal. Não basta ser aquela coisa, né? Eu conheço isso, tal. As empresas querem um candidato. Nós queremos saber quem essa empresa está procurando. Porque na nossa base, a gente recomenda. É gratuito. Então, daqui a pouco eu quero falar mais um pouco sobre isso, que eu tenho uma coisa muito legal para falar para o pessoal aí, da audiência aqui do Pode Reinar. E vai ser muito, muito, muito importante a gente aprofundar um pouco nesse assunto. Afinal, gente, empresas são resultados de pessoas. As pessoas precisam das empresas, as empresas precisam das pessoas, e isso nunca vai mudar. Tá vindo aí a tecnologia, né, Augusto? E com muita pressão até mesmo sobre as pessoas, e algumas pessoas até acreditando que vão ser substituídas por máquinas, né? E de qualquer forma, sempre vai precisar de pessoas. É óbvio que a tecnologia vai avançar e muitos empregos sim serão substituídos, mas vão haver novos empregos, vão haver novas profissões também. Então, a pessoa que estiver se atualizando, que estiver buscando e tudo mais, não vai ficar para trás. É lógico que ela vai precisar se atualizar e continuar. Então, é o que a gente está falando aqui, sobre a questão da importância das pessoas para as empresas. Sempre vão ser importantes, independente da tecnologia, tá? E aí, Augusto, o que eu queria te perguntar, já que a gente está falando sobre a questão da seleção das pessoas, que é o que vocês fazem muito bem feito, por sinal, dentro da LA Brasil, como que vocês fazem ou orientam, tá, os candidatos durante esse processo de pré-seleção, de antes de ir para uma empresa, né? No caso, quais são os desafios ou quais são os erros, podemos colocar assim também, de quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho? Quais são os principais desafios que essas pessoas enfrentam? Acho que, para começar, eu queria saber sobre como essas pessoas encontram essas oportunidades. Porque tem gente que realmente, às vezes, é desculpa, fala que não encontra, que foi entregar currículo e não encontrou e tudo mais. Às vezes é desculpa, mas às vezes é porque ela não tem o conhecimento mesmo. Então, como as pessoas podem encontrar as oportunidades no mercado? E aí, o que você pratica hoje dentro da LA? Quais são os portais que essa pessoa pode se inscrever para poder conseguir uma oportunidade? E depois a gente vai falar um pouco sobre a entrevista, sobre um pouco mais, que são os outros passos, né? Mas qual que é o primeiro ponto, o primeiro desafio? Encontrar a oportunidade. Onde que tá essas oportunidades? Bom, hoje em dia, as plataformas estão aí, né? Disponíveis no mercado de trabalho. São muitas. São inúmeras. São as redes sociais de emprego, né? E os sites de emprego. A LA Brasil, por exemplo, ela criou um método há muito tempo e ela tem um número que muita gente se confunde. Ele é o WhatsApp comercial da LA Brasil, é o WhatsApp Business. Ele é o 11 24 50 73 70, que ele recebe por semana, em média,
de 2.000, 2.500, fica nessa média, só de currículo junto com vídeo apresentação. Legal. No caso, a nossa audiência que tá aqui, se tem alguém agora, tá? Que tá precisando de um trabalho, seja lá qual for, porque a gente tem muito empresário assistindo e a gente vai falar com os empresários também. Você vai falar como que um empresário pode contratar, pode buscar a tua empresa para ajudar na seleção dessas pessoas, mas para as pessoas que estão hoje buscando uma colocação profissional ou querem trocar de trabalho, enfim, esse número que você falou agora, elas podem se candidatar por lá? Sim. Tá. Eu quero falar para você. Como você tem que fazer? Pega o seu currículo, confira se ele está devidamente atualizado, isso é muito importante, ok? E você tem a opção também de mandar ali uma vídeo apresentação de até 1 minuto, ele pode passar um pouquinho. Eu quero aproveitar e dar uma dica para você, como você vai fazer esse vídeo, porque a pessoa pergunta, né? Como eu devo fazer? Aí tá, eu quero fazer o vídeo, como é que eu devo fazer esse vídeo? Então vou dar uma dica para você. No caso da LA Brasil, nós mandamos assim para as empresas, ó, você abre ali, tá, o seu vídeo, se apresenta, fale o seu nome completo, pode falar a sua idade, ok? A região aonde você mora, fique à vontade também até para falar o seu telefone de contato, o seu celular, mas preste atenção, vamos focar na área de interesse profissional seu, ok? Ah, tá, eu sou formado na área tal, mas eu amo advocacia, fiz direito e eu quero me candidatar a uma vaga para advogado ou advogada. Ah, eu quero ser gerente, eu tenho experiência em gerência tal. Então você vai falar um pouco sobre a sua experiência, a sua vivência nessa área. Ah, mas eu não tenho experiência nenhuma, eu acabei de me formar. Não tem problema. Você pode comentar ali que você não tem experiência, você não tem conhecimento. Ok? Sim. Então, você vai gravar o seu vídeo, mas daqui a pouco eu vou dar umas dicas para você. Como você vai fazer para deixar esse vídeo legal? Legal. E olha que interessante, isso que a LA faz, né, com o trabalho do Augusto também, da equipe dele, é preparar a pessoa, você viu o que ele falou agora? Vou te mostrar como você faz para deixar o vídeo legal. Olha que interessante. Porque é um apoio para quem está querendo realmente se recolocar no mercado de trabalho e não sabe como fazer. Então, ele tem um apoio realmente de um profissional que, antes de chegar na empresa, esse profissional já te deu todas as dicas, já filtrou, já te deu orientação. E aí, você vai com muito mais para uma empresa, para uma entrevista, muito mais seguro. Né, Augusto? Assim, sim, acho que pode se dizer. Augusto, vamos lá. Antes dessa pessoa ir para a empresa, é óbvio que a etapa inicial é o currículo dela. É o primeiro ponto. Quais são os erros que as pessoas mais cometem na elaboração do currículo? Nossa, primeiro lugar é que ele não elabora, né? A maioria deles só faz uma vez. Verdade. E esquece. Ele não atualiza esse bendito currículo. A maioria não se atenta a isso. A gente sabe que é aquela correria, aquela coisa toda. Então, quando nas plataformas, às vezes, a gente vai observar, a gente vê que a pessoa atualizou esse currículo, às vezes, há 1 ano, há 2 anos atrás. E, às vezes, em 2 anos, ela passou por 3, 4 empresas. Pra você ter uma ideia. E outra coisa, elas não atualizam os dados. Olha, João Alberto da Costa e Silva. O cara coloca, às vezes, só o João. Tem currículo, por incrível que pareça, tá? Você olha, todo o conteúdo do currículo tá ótimo, tem uma ordenação muito legal, mas ele mata. O nome dele é só João, tá? E tem pessoas que faz pior ainda, né? Então, é falta de atenção. E tem currículo que vem tão bem arrumadinho, mas tão bem arrumadinho, que ele é reprovado por exagero nas informações. Por exemplo, tem pessoas que cometem o erro, isso é grave, né? Ela coloca nome completo, perfeito. Data de nascimento, tudo bem. Mas tem gente que vai muito além, tá? Coloca o CPF, o RG, tá? E coloca o nome do pai e da mãe. Por incrível que pareça, são 15 anos observando isso. E não é de hoje que isso acontece. E muito. Um outro erro importante. Tem gente que pensa que não foi contratado, e eles mandam muito isso pra gente. E a gente vê. Será que me reprovaram porque eu não coloquei foto no meu currículo? Não tem nada a ver a foto no seu currículo. Né? A questão da videoapresentação, eu vou te contar uma verdade. E como essa videoapresentação tem ajudado pessoas. Sim. Eu consegui aprovar uma pessoa para uma empresa, para um grande restaurante em São Paulo, que estava fora do mercado de trabalho há quase 3 anos. Ela tinha passado por entrevistas em mega restaurantes. Ela mandou uma videoapresentação. Eu mandei para o restaurante, o cara falou, é o primeiro candidato que manda a videoapresentação. Olha só que diferença. E a hora que nós tínhamos pedido, né? Então mandou a videoapresentação e foi, tá trabalhando. Um dia desses aconteceu também um fato muito curioso. Uma rede de oficinas mecânicas em São Paulo pediu um mecânico. Olha que curioso, eu fiquei feliz.
O André, que é um colaborador nosso, comentou também, que nós temos 2 André, na realidade, na equipe lá. Esse André falou, pô, e aí? Eu falei, simples. Vamos ver o que eles querem. Conversamos com a empresa passou, nós vamos inaugurar na Zona Leste, e nós estamos precisando, né, de 3 oficial mecânico, 3 dias, foram 3 mecânicos, né, 3 pintor. Nós conseguimos entregar essa vaga em 72 horas. Uau! Pensa nos mecânicos gravando, os caras pareciam já ninja em gravação. Ficaram muito bem, souberam se expressar muito bem, falaram aquilo, né, que eles queriam ouvir. A gente pegou direitinho as informações com os mecânicos. Enviamos 18 pessoas para uma entrevista de um total de 64 inscritos. Enviamos 18. Dos 18 convidados, 15 compareceu. Preencheram as vagas. As vagas foram todas preenchidas e muito rápido. Né? E aí, o que acontece? O candidato, né, fica feliz, ele está trabalhando. E aí choveu indicação de todo lado, que isso é legal. Só que toda indicação o pessoal faz a mesma coisa que eles. Manda o vídeo, manda uma vídeo apresentação. Não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Ah, tem gente que pergunta, Augusto, quando fala direto comigo, vai pelas redes e tal e pergunta, eu sou obrigado a mandar vídeo apresentação? Não, de jeito nenhum. E tem aqueles que pedem uma ajuda. Ai, eu gravei meu vídeo errado. Aí eu olho, deixa eu ver se está errado mesmo. Né? Eu confirmo, realmente está errado. Você não vai gravar seu vídeo com o seu cachorro na mão, né? Com o papagaio do lado. Que tem gente que fica tão à vontade em casa que... Com a toalha na cabeça, toalha, descuidado. Teve um cara que gravou um vídeo muito legal. O vídeo dele ficou muito bom, né? Porém, tinha um cara atrás da janela dele com uma britadeira no asfalto. Uau. E ele gritou o cara desligar a britadeira no vídeo. E mandou o vídeo assim, né? Eu achei legal. O cara... o cara lá. Tem gente... que é aí, que é toda oportunidade que elas estão precisando para se revelar. E a gente, graças a Deus, Deus abençoa tanto, que eu olho assim e falo, essa pessoa vai dar certo. Tava faltando isso. Essa pessoa se cobra, ela fica dizendo que... Porque tem muito disso, as pessoas se vitimar, tá? Elas são vítimas. Né? Nós temos isso, a gente mesmo se descuida às vezes, né? Fala certas coisas e tal. Então... As pessoas falam assim, eu não tive oportunidade, eu não tenho oportunidade. Dependendo de como a pessoa está se expressando, né? Puta, como eu amo estar diante dessas pessoas. Que eu falo, olha só o que Deus preparou para você. Deus mandou um mensageiro te dar um recado. Ele está na sua frente agora. Mas eu falo isso com propriedade mesmo, porque é o que eu sinto que Deus está falando para mim, dizer para essa pessoa. Sim. Você já reparou o talento que você tem? Você já parou o que você tem para mostrar? Você já parou o conteúdo que Deus te entregou, a bagagem que você tem? Por que que você se prende a isso? Você não tem que ficar preso a isso, não. Vamos colocar isso para fora. Vamos revelar isso. Essa pessoa, ela se sente tão bem. Daqui a pouco ela está tão bem, mas está tão bem. E eu falo para ela, não pegue isso, entendeu? Emprestado por esse momento e para nossa entrevista. Leve isso para a vida, porque eu estou aprendendo com você também. Leve isso para sua entrevista. Se você for aprovado numa empresa, para chegar numa entrevista e tal, chegue com autoestima para cima, levante a cabeça, né? Autoconfiança, chegue, mostre a sua energia, entendeu? Então, e tem gente que quer mostrar até demais, né? Estamos na era da tecnologia. E tem gente que está muito preocupado em mostrar, né? Não sei para quem, eu não sei se está cansado de mentir para o pai, para a mãe, para o marido, para a mulher, que quando chega numa empresa, eu mesmo dou flagrante. Chega fazendo selfie. Pô, e filmando. Não pode. Não pode fazer isso. É postura, né? Entra até na questão que a gente até comentou sobre quantas pessoas falham, às vezes, na entrevista. Então, às vezes, na online, como você acabou de citar, né? Que é mostrar um vídeo, às vezes, com mal vestido, cozinhando, com o cachorro latindo. Então, essas coisas podem excluir um talento, uma pessoa que tem um talento, mas que não tem cuidado com a imagem pessoal, não tem cuidado com a postura. E aí, Augusto, eu queria que você citasse também sobre... Eu conheço muitos erros, tá? Eu vou até comentar de um que eu cometi, gente. Acho que eu tinha uns 19 anos, mas pra você ver, quem comete esses erros são pessoas mais novas, né? As mais velhas eu espero que não cometam. Eu tinha 19 anos quando eu fui procurar um trabalho, né? Na época, uma empresa que eu estava trabalhando tinha fechado, e aí eu fui procurar um trabalho de indicação, tá? Porque uma pessoa, para perder uma oportunidade de indicação, é meio difícil.
Mas eu perdi. Depois eu fiquei pensando. Aí, uma das coisas que me veio à cabeça nessa época, é lógico que depois, né, foi até bom, porque Deus não escreve certo por linhas tortas, né? Ele escreve certo por linhas certas. Depois, foi que eu tive a oportunidade de me tornar empresária e etc. Então, não era realmente para ser aquela oportunidade. Mas eu sei onde eu errei. Eu tava com uma blusinha de alcinha, Augusto. E não era ideal, mas eu tinha 19 anos, né? Então, teoricamente, eu não pensei muito bem. E eu fui com uma blusinha de alcinha. Não se vai com blusinha de alcinha em uma entrevista, gente. Ela tinha alcinha. Não era só alcinha, ela tava meio aberta. Então, é muito sem noção isso. Mas eu não tinha, né? Enfim, não tinha noção mesmo. Literalmente não tinha noção. Como que tem que ser, Augusto, a postura de uma pessoa, como que você orienta ela e tudo mais, e quais são os erros, né, que elas cometem na hora de chegar numa entrevista, né? Então, o que ela tem que tomar de cuidado, quais erros ela deve evitar cometer, entendeu? Quais coisas ela deve fazer também, que você acha que é assertivo para que ela se destaque na hora da entrevista, porque o tempo todo ela está sendo avaliada. Sim. Né? Antes dela abrir a boca, é por isso que eu falei da minha blusinha, né? Então, assim, antes dela abrir a boca, as pessoas já tiraram um juízo de valor dela. É a comunicação não verbal. Então, você não falou nada ainda. Mas só o jeito de você estar vestido, né? Só a forma como você aperta a mão daquela pessoa que está te entrevistando. Ali você já está sendo avaliado. Né? Exatamente. E quando você chega na recepção, que é a recepcionista, depois você acha que a recepcionista não vai falar para o entrevistador como que você se comportou na recepção no período que você ficou lá? Então, quais são os erros que as pessoas cometem e o que você acha que elas têm que fazer para melhorar? Depois não adianta você dizer que a recepcionista te queimou, que ela é um X9, ok? X9. Que ela te entregou. Numa linguagem bem assim, né? Recepcionista tal, me entregou, me queimou. Não foi nada disso. Então, uma dica importante, uma coisa que tem acontecido muito nas empresas, não é? Dias atrás, 5 semanas atrás, a LA Brasil pegou um processo, ele foi todo conduzido de forma online, através do Meet, e eu tive 3 encontros, entre os 3, foram quase 600 pessoas, tudo do sexo feminino, para preencher uma vaga, né, de secretária, recepcionista, né, para o segmento de autolocação, né, e eu orientei muito elas o que elas tinham que fazer, peguei tudo com a empresa, né, que eles queriam social leve, tal, tudo muito bem orientado. Então vamos lá. Tem empresas, por exemplo, que se você chegar totalmente social, vou dar um exemplo, você vai trabalhar para uma empresa que mexe com prancha, você vai ser assistente, vai trabalhar na área de surf. Legal. Vai de bermuda, tênis, uma roupa tal, pronto. Tá procurando uma vaga para área de surfista, pô. Não. Vai contratar para trabalhar numa rede tal que é coisa de praia. Legal. Você tá chegando, né? Numa situação tranquilo. Mas essa coisa do decote pega muito. Sim. Pega demais as mulheres. Hoje em dia ainda tem essa desatenção, mesmo através das entrevistas online, né? Nós fazemos entrevistas de pré-seleção online e eu observo muito isso, né? As mães, né? Eu vejo ali a vontade delas também, tá com a criança do lado, não tem ninguém para olhar, né? E aí, você sabe, né? Xinga a criança, sai daqui, e aí vai, né? E a gente fica ali e começa, né? E fecha, e às vezes esquece, abre o microfone, aí a gente tá ali se concentrando, e tem gente que tá ali louco, prestando atenção, e é assim que funciona, né? E eu tento, assim, falo, cara, poderia dividir isso em 2, 3 blocos, né? 90 pessoas estão participando, poderia ter pegado só 30, dividido em 3 horários, mas a gente consegue conduzir tudo, e tudo termina de forma muito você faz positiva. Recrutamento em massa, né? A gente seleção faz. Em massa, né? É seleção em massa. Ou seja, é um encontro coletivo, por exemplo, né? É uma vaga para a área tal, para a rede de hotéis tal, né? Essa rede precisa de X pessoas. A gente vai reunir todas as pessoas com perfil de pré-seleção, entendeu? E vamos conversar com todas, para todo mundo, o recado é para todos. E a preocupação da LA Brasil é deixar muito claro o perfil dessa vaga, o perfil dessa empresa, quem ela está procurando, como é que funciona, para não deixar dúvidas, né? Tudo aquilo que a empresa autoriza a LA Brasil a passar para os candidatos, antes dele receber um comunicado para ir até uma entrevista presencial de avaliação e seguir os processos da empresa através com o seu time, né? Que é o RH, né? Ali o pessoal que cuida da entrevista, os responsáveis. Que até então a LA Brasil também pede, né, um encontro, uma conversa com todos eles para saber, né, um pouco ali sobre a cultura da empresa, como é que esse candidato tem que chegar, a situação da roupa, da vestimenta. Tem empresa que dá dica, fala, nós não queremos que ele coloque roupa da cor tal. Tem empresa que tem isso, sabia? Não aceitamos, ele não será recebido aqui, né?
Não vai entrar. Não deixe, não permita que ele venha com alguma tal coisa. Tem isso, por incrível que pareça, tem empresas que tem isso. Tem essa cultura, a gente respeita. Né? A gente respeita, né? Bom, e uma coisa, além disso, as pessoas têm que ficar muito atentas a essa questão, quando chegar numa empresa, não chegar filmando. Tem gente que tá assim, sabe, tá voado, né? Antes de ir para entrevista, tem que se preparar muito, descansa cedo, vigia suas redes sociais, vê o que você está postando, né? E isso é muito importante que o Luiz Augusto está falando sobre a questão do marketing pessoal. É tudo. Você precisa tomar muito cuidado, gente. As redes sociais, você acha que as empresas não entram na sua rede social para ver como que você se comporta, quem que são suas companhias? Porque quando a empresa, eu falo isso como empresa mesmo, Augusto, você também é empresário e você sabe. Quando a gente contrata um funcionário, quando a gente contrata alguém para nos ajudar na empresa, a gente está trazendo toda a bagagem dela junto, né? Então, toda a psique dela, quer dizer, todo o emocional dela também está vindo junto. Sim. Eu quero saber como essa pessoa é. Eu tô vindo também com os comportamentos dela para dentro da empresa. Então, essa pessoa, as amizades, as pessoas com quem ela convive também vão estar ali, não vão vir literalmente para dentro da empresa, mas vão vir os comportamentos que ela aprendeu junto dessas pessoas para dentro da empresa. Eu tô trazendo a família dela, os problemas familiares, porque provavelmente ela vai chegar dentro da empresa e tendo ela vários problemas é capaz, e ela não tendo inteligência emocional para lidar com eles, ela vai trazer esses problemas também. Então é óbvio que a empresa vai olhar para a tua vida. E aí chega na sua rede social, você tá lá sempre tomando uma cervejinha, fazendo alguma coisa assim, os amigos, brincadeira, rolê, não sei, né? E você sabe citando, o que muitos costumam fazer? Eles pegam a foto mais sem noção. Eu sei que não é uma coisa assim, sabe? Eu não sei por que fazem. Eles pegam a foto mais assim, no momento dele. E ele pega aquela foto e põe no currículo. Era melhor ter deixado sem foto. Verdade. Né? A pessoa tá no churrasco, a foto tá no currículo. Verdade. Ele começa a expor isso ali, né? Não tem necessidade disso. Deixa, não é necessário. Né? Aquilo ali não é aquilo que vai reprovar, mas pode ter certeza que não é aquilo também que vai fazer ali o analista não olhar o currículo dele, tá? Ele tá com duas posições aqui, ó. Esse currículo aqui todo tá numa situação, não tem foto, não tem nada de ver a dele, pode ter certeza que a dele ele vai virar. E pode estar perdendo um grande profissional, um grande colaborador da empresa dele. Se não vai te ajudar, não põe, né, Augusto? Não põe. Melhor não ter do que ter e te atrapalhar. E aí, quando a pessoa chega também, Augusto, um outro ponto é em relação à pontualidade, o comprometimento. Tipo, aqui na empresa, a gente tem um valor de comprometimento. Então, quando a pessoa chega para uma entrevista ou coisa assim, é óbvio que a gente vai olhar se ela chegou no horário. Se ela não chegou no horário, ela já vai ser descartada, né? Porque isso é uma coisa da empresa. Como que você orienta o pessoal em relação a isso? Isso é um fato muito importante. Tem uma empresa, né? Santa Catarina, a LA Brasil enviou para lá, né, 30 e poucas pessoas. No dia seguinte, 2 delas enviaram mensagem, nervosas, tensas, dizendo que chegou na entrevista e não pôde ser atendido na empresa. Eu falei, eu quero averiguar. Aí eu pedi para uma pessoa do nosso time de apoio, falei, checa isso, vamos ver se é real. Né? Não era verdade. A verdade é que a pessoa chegou 20 minutos depois. Essas 2 chegaram juntas. Elas eram primas. Elas tinham uma entrevista, contavam com o tempo, enfim, né? Foram até essa entrevista, não foram atendidas e estavam fazendo críticas, né, tal, e pedindo, né? Me indica para outra empresa. Tem alguma vaga que a LA Brasil está oferecendo em tal lugar? Isso aconteceu lá, aconteceu também com uma empresa em Brasília, aconteceu com uma empresa em Londrina também, uma coisa parecida, né? E a gente observa que a pessoa às vezes está tentando justificar o injustificável. Não tem como justificar isso, a pessoa errou. Teve uma que foi, né, e ela não pôde subir porque ela estava totalmente inadequado o traje dela. Era homem. Eu não sei. Tava de camisa regata. O pessoal falou, tava de camisa regata. Fui orientado, tá? Foi orientado que não era para ir uma vestimenta decente, tal. Uma coisa assim, né? Leve, né? Uma coisa tal. A vaga era para o setor administrativo, tá entendendo? Então, não importa, tem que tomar todo o cuidado, né? E uma das coisas também que aconteceu, muito curioso, pessoas que chegam dentro da empresa, ligam o celular e ficam filmando a empresa.
quando você entra dentro de uma empresa para filmar uma empresa e tem um monte de pessoas, você pode não só tá correndo um risco sério, né, de perder ali uma oportunidade, como você pode enfrentar um sério processo, né? Porque pessoas ali podem aparecer, você não pediu autorização para elas, para filmá-las ali. Sim. E você não pode fazer isso. Ficar filmando as pessoas, ficar entrando numa empresa mostrando, peraí, você está em fase, você chegou para uma entrevista, né? E recepcionista, todo mundo ali está observando, e ninguém fica à vontade, ninguém se sente à vontade com isso. A primeira coisa, o assistente do RH, a pessoa tal já vai falar, olha, tem candidato ali que está com o celular ligado e está levantando o celular, filmando tudo, está mostrando para os amigos, está postando na rede social. Nós acabamos de falar isso. Já pensou? O cara, quanto ele está postando ali, né? Quem vai entrevistar ele já está vendo a besteira que ele está fazendo. Eu sei que isso às vezes é de forma involuntária, mas a gente está atualizando. Todas as vezes a gente vem atualizando as informações. Não faça isso. Não importa a empresa, não importa onde você vai. Você não deve se comportar dessa maneira. Sabe uma coisa que você falou? Que você falou assim que as pessoas, que esse rapaz, por exemplo, que foi de regata, né? Essa pessoa que tá filmando, vocês orientam. Provavelmente vocês mandam uma cartilha, alguma coisa assim pra pessoa saber como ela deve proceder, né? Durante a entrevista. Algumas dicas. Algumas você pode falar, outras você não pode, né? Tem coisas que não pode, que gera até processo, dependendo. Por exemplo, se uma empresa tem uma questão de religião, você não pode falar para a pessoa. De forma alguma. Não Olha, pode, porque isso é falar processo. de religião não é pode. processo. Você sabe que LGBT, Lei Geral de Proteção de Dados, isso é muito importante. O RH tem que estar de olho nisso. Sim. Às vezes, descuidadamente, você até mesmo brincar com... Falar do time que a pessoa... Não pode. Você não pode. Ah, você torce pro time tal? Não, você não pode entrar nessa. Pode. Ah, religião, você é o quê? Ah, você tá grávida? Por favor, né? Se você abrir, não pode. Muitas coisas, né, a gente observa, né, até os próprios candidatos, às vezes eles mandam feedback pra gente, falam, ó, fizeram isso, né, naquela empresa tal, você pode me indicar numa empresa, você tem vaga na empresa tal? Sim, assim, né? Gostaria muito de ter uma nova oportunidade naquela empresa. Está acontecendo também uma coisa, a gente vê muito profissional com dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, porque ele vem passando nas empresas e vem cometendo um erro gravíssimo. Ele comete esse erro nos primeiros 15 minutos da entrevista dele com o RH. E ele isso é uma coisa que todo RH pergunta, né? Que mágoa ele tem da empresa que ele saiu? Ele guarda alguma mágoa? Tem que tomar muito cuidado. A pergunta chave, né? Que é, por que você saiu da última empresa? Aí a pessoa nessa hora... Tem RH que ela coloca no outro contexto, tá? Porque ele sente que o candidato já tem isso em mente. Então ele já põe de outro jeito, tá? Falei, você tem alguma mágoa, tem alguma coisa assim que você carregou? Ele já induz a pessoa a soltar para ver como que é a inteligência emocional dela. Aí a pessoa vai e já solta, fica toda à vontade. Fica toda à vontade, ela solta. Ah, não, eu tenho sim. Tenho, se eu encontrasse na rua. É assim, sabe? Meu líder me perseguia. Isso. Eu sofria perseguição, eu entregava tudo, eu batia a meta, eu chegava no horário, eu cumpria tudo, eu fazia. Ele só entregava, né? Então, naquela empresa, não, passo longe, jamais entrega. Está condenado a vaga dele. Infelizmente, aquela oportunidade é o seguinte, passou, deixa para trás. Não importa, deixa para trás. Uma outra coisa que as pessoas têm que ficar atentas também é essa questão, né? Quando nós falamos, voltando novamente à questão da rede social, essa questão da ostentação, né? Dependendo do local que você vai trabalhar, a forma como você está se ostentando, o que você está fazendo na rede social, ela te condena. Porque tem gente que fala, Sr. Augusto, por que eu não consegui passar? Será que é porque eu estou com um problema no SPC e no Serasa? Você sabe me dizer se as empresas consultam? Não é? Esse é um assunto que não se fala porque não se sabe. Mas uma coisa é verdade, tá? Os sistemas se comunicam hoje. E é fácil de levantar qualquer coisa. Não precisa de consultar SPC e Serasa de ninguém. Será que se eu tiver problema no Serasa, no SPC, aquela empresa vai me contratar para ser diretor financeiro dela, Sr. Augusto? Presta atenção, eu percebo muito isso. É muito complicado falar sobre isso. Tem uma empresa, por exemplo, em Fortaleza, que contratou um gestor financeiro que nós enviamos. Né? O cara tinha problemas de pensão alimentícia. O cara tinha problema? Tinha. A empresa contratou. Mas ela viu que era possível contornar aquilo. Agora, ela não pode ela não ia contratar um cara, uma pessoa, né, que fica 4, 5 anos no SPC, faz aniversário, limpa o nome e entra mais 4, 5 anos, faz aniversário, limpa, entra, sai.
eles vão entender o seguinte, como é que eu vou entregar a minha empresa, como é que eles não vão sentir confiança, eles vão ver que ele não tem uma estabilidade emocional quando se trata de dinheiro. Porque dinheiro é comportamental, né? Não eu tem sei porque eu já estabilidade, vivi muito isso e, comportamento. aliás, estou sendo treinada em relação a dinheiro todo dia. Então, Mesmo conhecendo, é muito comportamental, então tem que... Existem muitos cursos, tá? Que as pessoas também perguntam pra gente. E aí, que curso recomenda? A LA Brasil tem lá recomendação de 50 cursos gratuito, inclusive com certificação. Tem várias áreas, administração, tecnologia, tudo. A gente recomenda, a gente indica, é grátis. Né? E as empresas hoje entregam muito, Sueli, elas estão entregando muitos benefícios. Né? Tem uma empresa, por exemplo, que pediu para nós da LA Brasil, nós queremos que vocês coloquem na vaga, né, que vocês vão indicar e recomendar os candidatos para vir na entrevista com a gente, que nós estamos entregando até 70% de desconto na Cruzeiro do Sul. Olha. Fazer pós-graduação para se graduar. Isso são benefícios. E muitas empresas que fazem isso, sabe o que elas falam? Que menos de 10% dos funcionários procuram o RH para se informar sobre isso. Você está entendendo? Mas é aquela coisa, vai muito, muito, muito de como a empresa também, sabe, tenta envolver o candidato, né? como ela precisa estar estimulando as pessoas, mas é óbvio que tem que ser essa questão do tem que partir dos dois, tá? E essa questão do desenvolvimento, eu acho que tem que ser um valor da pessoa. A pessoa tem que ter esse valor de desenvolvimento, de querer crescer, de querer expandir, de querer aprender novas coisas. E aí ela pode chegar na empresa e ver como a empresa, até mesmo aqui. Eu lembro que recentemente eu chamei uma pessoa e falei, olha, eu tô precisando que você faça um curso X. Pesquisa o curso, se for o caso, a gente paga. Entendeu? Porque eu preciso que você faça esse curso. Mas é óbvio que, teoricamente, a pessoa já sabe que ela tinha que fazer, né? Mas como ela não fez, eu sugeri que a gente ajudasse. Então, busca, às vezes, uma ajuda dentro da empresa que você tem. Se é algo que você tem que aprender e vai ajudar a empresa também a evoluir, chega nela, chega no RH ou chega na pessoa que é responsável por você, seu líder, e fala, olha, eu vi esse curso, precisava muito fazer, porque vai ser bom pro meu trabalho, vai ser bom pro meu desenvolvimento, tem como a empresa me ajudar. Eu tenho certeza que a empresa, ela vai gostar disso. Ela vai gostar, porque não é uma pressão. É uma pessoa que quer se desenvolver. Então, se você quer se desenvolver, pede ajuda para a empresa também. Tem muita coisa gratuita, né? É óbvio. Tem muita coisa gratuita. Tem muita coisa que é muito barato. Mas se é algo específico para aquela função que você está exercendo e que a única condição é sendo pago, busca a empresa e oferece, e sugere para a empresa sobre ela te ajudar também a fazer aquele curso. Eu ficaria feliz, mas... raramente alguém vem falar. O que é que as pessoas, a gente observa que ela entra muito ali na zona de conforto. É fácil, zona de conforto. Primeiro, ela está muito envolvida na empresa, ela quer entregar, ela quer... não vê a hora de passar 2, 3 meses, 45 dias, né? Ela não vê a hora, ela conta as horas, ela quer sentir ali, falar, poxa, eu fui promovido ali. Promovido, né? Ser efetivado numa empresa, ganhar uma promoção, tá? Sim. Porque eu vejo tanta gente, passa 3, 4, 5 meses, volta, tá com currículo de novo, mandando lá, explicando o que aconteceu na empresa, né, que ela não está. Fala, caramba, aquela empresa tinha tanto, entregava tanto, e ele parecia que tinha tudo isso, não sei, raios aconteceu, ele foi cortado, né? E aí começa aquela situação. E aqueles que entram, que quando a gente identifica assim, ó, eu tenho muita vontade de avançar na área, né? Quero ser técnico contábil, eu quero, né? Aquela empresa tem uma faculdade, digamos a Cruzeiro do Sul, um convênio com ela, por exemplo, como muitas têm aí, era aí que era uma oportunidade para ele, né? Mostrar interesse. E vem cá, não tenho tempo. Não, ele pode começar, ele tem online, tem a opção de fazer online, fazer uma graduação, uma pós-graduação, né? Oportunidade tem. Agora, tem uma coisa, hein? Eu identifiquei uma coisa ao longo desses 15 anos nas pessoas. Eu não digo que é nenhuma, nem 2, nem 10, nem 50, é muito mais de 100 pessoas que eu conheço, né? E elas falam sempre para mim, muitas eu tenho contato, e quando eu visito, eu fico muito feliz, né? E eu falo para elas, a culpa é sua, esse sucesso que você está fazendo, a culpa é sua, graças a Deus, é isso, você se entregou, você teve foco, resiliência, é uma pessoa que sabe ser líder, você sabe liderar, né? Você tem resiliência, né? Você aprendeu. Quando eles falam para mim assim, mas Augusto, você foi uma pessoa na sua empresa que você teve paciência. Você mostrou para mim que eu tenho meu valor. Mas todo mundo tem o seu valor. Você não tem que se apequinar diante de nada, não. Todas as pessoas, todos têm o direito de errar. E é errando que a gente aprende, claro. Sim.
né? Agora, o que você... Todo mundo fica culpando as pessoas, fica achando que isso, que aquilo, que... Bom, a verdade é uma só, né? Até nessa hora eu acho que a pessoa também tem conserto sim, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. Todo mundo tem problemas, altos e baixos, todo mundo vive, a gente sabe disso. Verdade. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas dando certo, né? Quando elas falam assim, Augusto, estou naquela empresa, eu saí daquela empresa, eu estou numa outra empresa. Olha, essa empresa agora está me sondando para ser um parceiro, para ser um empreendedor. Eu sempre falo sócio, isso. Né? Sócio, empreendedor, um franqueado. Sim. Né? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, é aquele caso, né? Eu quero ganhar dinheiro. Tem gente que fala assim, né? Você quer trabalhar do quê? Não, eu quero algo para mim ganhar dinheiro. Tá, mas explique melhor. Você quer o quê para ganhar dinheiro? Já se sabe, né? Você quer ganhar dinheiro? Então, não se discute. Não se fala a palavra CLT na sua boca. Eu falo muito isso. Eles não querem, porque quem trabalha, por exemplo, na área de comercial... Tem que ser uma área mais de vendas, né? Para ganhar muito dinheiro, a não ser que você tenha realmente, né, vendas uma profissão delas. muito... Mas a principal é vendas. E hoje a gente vê muita gente também, quando vai participar da entrevista, quando ele é convidado para a entrevista, seja ela online, né? E muita gente... Eu acho até legal isso. Eu já falo, nos primeiros 10, 15 minutos a gente elimina. Porque tem a geração TikTok. A tecnologia trouxe isso. A geração TikTok é aquela, né? Que devagarzinho vai se encontrar, a gente sabe. Na internet tem de tudo, né? É claro, tá cheio de gente na internet entregando, né, coisas legais. Sim. Mas as pessoas ganham dinheiro. Mas tá cheio de coisas, tem de tudo um pouco. Não poderia ser diferente, tem de tudo um pouco, né? Não tem só facilidades. Tem as armadilhas, como tem do lado de fora, tem lá também no mundo digital. E infelizmente tem muita gente se perdendo nisso. Eu conheço muitas e muitas e muitas. Quando eu estou dando a entrevista, quando a gente está fazendo a entrevista online, eu faço questão, né, de logo na abertura explicar para elas. E muitas delas me seguem. Elas seguem a gente nas redes sociais, né? Tanto que a gente tem rede social, já vai fazer anos. Verdade. Né? Tem lá vídeos, né, orientando as pessoas, como fazer. Gente, só para deixar aqui para não esquecer, acho que é @Augusto na mídia. O Augusto na mídia. Augusto na mídia e @LA Brasil, né? Tem no YouTube também. Tem no YouTube. Augusto, tanto que eu o falei Augusto que na mídia está no YouTube e está também lá falei no que é Instagram. difícil conseguir, né, trazer o Augusto, porque ele está sempre muito ativo ali nas redes, no YouTube, enfim, tem bastante seguidores, né? E tudo mais por conta desse trabalho que ele desenvolve bem interessante aí. Os nossos aproximadamente 162 mil seguidores, Sim. 63% aproximadamente vem tudo desses trabalhos voltados para entrevistas. Olha Gestão, Legal. recomendação profissional de preparação, entendeu? Lembrando, nunca foi cobrado nada do candidato. Para fazer esse E processo. nunca Legal. Essa iremos preparação. fazer qualquer cobrança. Não. Confesso que é muito complicado. A pessoa às vezes não está preparada mesmo, porque a cabeça dela, ela está cheia de problema e ela coloca à frente, né? Ela não consegue se concentrar, porque à frente dela ela tem problemas, as dívidas dela, porque ela está preocupada em pagar as dívidas. E a primeira coisa que ela pergunta, ela dá licença, por favor. Quanto é que essa empresa está pagando caso eu for trabalhar? Olha só, hein? Caso eu aceite trabalhar nessa empresa, quanto ela está me pagando? O que ela vai me dar? Escuta, e o que é para fazer mesmo nessa empresa? Caso já não dá, porque a gente orienta. Leia a descrição da vaga. Às vezes a pessoa não lê. Faça a leitura, olhe direito a empresa, visite. Você pode ser, inclusive, site, né? Isso serve tanto para os empresários como para os candidatos aqui. Você pode ser descartado, ou o empresário pode descartar a pessoa antes mesmo de chegar na entrevista. Óbvio, de chegar na entrevista. Você vai observar como ela respondeu a mensagem, como ela respondeu no WhatsApp, se ela mandou um vídeo, como que estava esse vídeo, as próprias perguntas que a pessoa faz, né? Então, por exemplo, se você tem uma questão de excelência como valor, como aqui a gente tem, a pessoa precisa ser o melhor no que ela faz, a pessoa precisa ter muita atenção e qualidade naquilo que ela faz. Aí você vai lá e manda o currículo, manda a vaga para ela vai mandar um currículo e vai fazer perguntas que já estavam na vaga, por exemplo. Então ela já tá ali meio que ela é distraída, meio que ela, talvez, um pouquinho... Tem pessoas que é, assim, um pouquinho preguiçosa, não tem cuidado de ler, e começa a fazer perguntas que já foram enviadas para ela no processo. Então, calma aí, gente, que pergunta é essa, né?
presta atenção Nós tomamos nas todo coisas. um cuidado quando uma empresa pede para a gente, solicita para a LA Brasil, e eles perguntam a essas empresas, né? Eles falam, o Augusto vai se envolver? Ou vai ser só o time de apoio dele que vai se envolver? Né? Não, eu me envolvo. Né? O Augusto poderá vir no nosso auditório. Tem empresas que oferecem até um teatro, porque ele sabe que a gente faz aquele encontro, né, coletivo. Né? Eu gosto muito de fazer. Né? Paramos isso um pouco, eu parei, porque correria, tanta coisa, tantas coisas para cuidar. Né? E muitas reuniões. E hoje a gente usa o Meet 2, 3, 4 vezes por semana, né? Ocupa 2 horas por dia, 3, 4, para fazer os processos, conversar com os candidatos que se inscreveram para determinada vaga e explicar tudo. Tudo. E aí a gente põe a enquete, o teste da enquete agora tem condenado muita gente, infelizmente. É aí que tá o negócio. Você põe a enquete, né? Tem uma pergunta lá que está relacionada justamente à vaga. Ela estava lá na descrição. Tem uma pergunta ali relacionada a determinado benefício naquela empresa, determinada coisa que aquela empresa, a história daquela empresa, sabe? Tem uma pergunta aí que está relacionada a um acontecimento bonito dentro daquela empresa. Tá lá, aquela empresa que nós colocamos a vaga. Você acredita? Nem ali que ele poderia entrar na hora lá e colar, né? O copia e cola, deixa eu achar isso aqui agora. Só que a gente coloca e fala, olha, tá. A gente já percebe. As pegadinhas, né? Né? Porque ali você já vê se a Ele não pessoa leu presta nada, ou não ele presta atenção, observou. né? Nós fizemos um teste, tivemos 130 e poucas respostas, das 130 e poucas, 55 só tinham, de fato, acompanhado a vaga, lido a descrição, entendeu? E seguido adiante. E foi justamente nesses 55 que foram preenchidas 18 vagas. Uau. Um aproveitamento fantástico, entendeu? Fantástico. As pessoas estão lá. E o que é legal, quando eu visito essas pessoas, quando eu vou visitá-las, né? Quando eu vou na empresa visitar, e às vezes eu peço autorização, é hora de almoço, se é o caso, né? Dá para conversar um pouquinho com o pessoal? A gente faz pergunta. E aí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão seguindo lição de casa? Exatamente como você falou, suas dicas assim funcionou aqui e tal. Fala, ó. Aí a gente percebe que alguém está meio exaltado numa situação tal, e eu explico, eu falo, ó, segue o caminho, faça assim, obedeça as regras. Né? Aí tem uns que falam, Augusto, eu tô louco para apresentar um monte de gente aqui para a empresa. Eu falo, espera um pouquinho, fale primeiro com o seu gestor, né? Explique primeiro, fale com essa empresa para saber como você... Não, eu quero trazer minha irmã, quero trazer meu primo. Tem que tomar muito cuidado também nessa hora. Pode indicar, mas tem empresa que não trabalha assim, né? Então, eles ficam perguntando pra gente tem que pegar informação com a empresa, daquela coisa. Alguns cuidados que tem que se tomar também. Legal, muito bom. Então, assim, pra gente resumir essa primeira parte aqui, onde a gente tá falando sobre como você pode aproveitar as oportunidades no mercado, né, de trabalho, o Augusto passou aqui o contato do Instagram dele, o telefone também, que você vai poder se informar mais depois, seja você uma empresa que quer buscar pessoas ou você uma pessoa que está buscando uma boa colocação profissional, pode procurar nesse sentido. E a gente, para resumir, Augusto, o que a gente falou aqui, né? Então, para você encontrar as melhores oportunidades e participar, né, e fazer parte disso, você precisa tomar muito cuidado. Acho que todo o tempo aqui a gente falou sobre a sua postura, tanto na hora de você enviar um currículo, como na hora que você chega dentro de uma empresa. Se atentar a tudo. Se atentar. O conhecimento que você, obviamente, precisa buscar, porque às vezes a empresa precisa de algumas habilidades que são técnicas. Então, quanto mais você puder se aprofundar, até mesmo quem está sem trabalhar agora, aproveitar para fazer cursos na área que você está buscando, para que essa empresa possa ver que você é uma pessoa que está evoluindo, que está em crescimento, que está buscando, é muito importante. E que tem interesse, né, em se qualificar, entendeu? Tá preparado. E partindo aí para a postura também, a questão da confiança, né? De você chegar na empresa também com confiança, né? Acreditando em quem você é, acreditando no seu potencial, acreditando naquilo que você faz e no quanto você pode colaborar com o crescimento daquela empresa. Você precisa mostrar para essa empresa, na hora da entrevista, que não é só sobre o que ela vai te fornecer, mas é sobre o que você tem para fornecer para ela. Como você pode ajudar essa empresa a chegar na visão dela, né? Então, você chegar na empresa e falar, eu estou aqui para colaborar com o propósito e a visão da tua empresa. Eu tenho certeza que eu tenho as qualidades que vocês precisam, os comportamentos que vocês precisam para a tua empresa crescer. Quando você fala isso, você está mostrando confiança realmente para aquela empresa e você está sendo já diferenciado, porque essa empresa falou, nossa, que ousadia que essa pessoa tem, né? E eu estou disposto a aprender o que eu não sei. Tem que falar isso também para a empresa. Se você não sabe, você está disposto a aprender. O que a empresa pode ter certeza é que
você é uma pessoa disposta a aprender e uma pessoa que tem os comportamentos certos que aquela empresa está buscando, sabe? Então, procura desenvolver isso em você para que essa empresa tenha segurança na hora que você estiver numa entrevista, ela perceber desde lá que você é uma pessoa diferenciada, tá? Então, tua postura, tua autoconfiança, seja confiante realmente. Sabe como que você vai se tornar confiante e não vai ficar gaguejando na entrevista? Quando você tem clareza do que você está fazendo ali. Quem é que depende de você? O teu futuro, tua família. Quem são as pessoas que estão dependendo de você? Aí você fala, opa, peraí. Não, essa é a minha única oportunidade. Trata aquela oportunidade que você está tendo como se fosse a única, a última. Ainda que não seja, a gente sabe que pode vir outras mais à frente. Mas se você tratar aquela oportunidade como única, eu tenho certeza que você vai demonstrar para aquele entrevistador, para o selecionador, enfim, para aquela pessoa que está te vendo ali, um grande diferencial. Uma pessoa realmente com um grande diferencial para ajudar a empresa a chegar onde ela quer. Eu costumo dizer, Sueli, às vezes, em alguns processos, eu costumo falar para as pessoas, tire essa ideia da sua cabeça que você é um desempregado. Tire esse pensamento, né? Eu criei um bordão, né? Estava viajando por aí, Brasil, meu Deus, e até recentemente eu apliquei isso, né? Eu falei, então vamos lá, gente, você não é um desempregado, pare, isso é pesado, né? Vamos preparar você para você se tornar o quê? Um analista de oportunidade. Ok? Você é um analista de oportunidade, não desempregado. Está buscando uma oportunidade, isso, procurando e analisando, né? Está preparado para isso. Preparado para isso, entendeu? E qualquer empresa, entendeu? Valoriza isso. Você é uma pessoa que chega preparado. Sim. Para entender o que aquela empresa está procurando. E com atitude, né? Que a gente costuma... Tem o famoso chá, né? Que é conhecimento, habilidade para fazer aquilo que tem que ser feito ali e atitude. A atitude, chegar na empresa, sou eu, entendeu? E aí a gente parte, Augusto, para a questão de como as empresas, tá, podem evitar erros e serem mais assertivas na contratação, tá? Então agora a gente vai falar sobre como as empresas que hoje estão buscando ou querem buscar candidatos podem evitar erros, que são os mais comuns dentro dessa fase da seleção, e como elas podem ser realmente mais assertivas, né? Então, Augusto, para começar, o que as empresas hoje mais buscam, só para a gente seguir assim mais ou menos um padrão do que existe no mercado, é claro que cada empresa tem um padrão porque é a questão dos valores dela, né? Mas uma pela outra, existem alguns comportamentos que as empresas sempre pedem para você, para os candidatos, que tipo de candidato que elas querem, né? Então, quais são esses comportamentos mais procurados pelas empresas nos candidatos? Bom, elas querem observar em primeiro lugar, né? Elas querem olhar naquela pessoa e perceber. Quando você bate o olho, você fala, mas essa pessoa tem um espírito de liderança. Liderança, verdade. Eles gostam, ver liderança, ver que essa pessoa, né, tem vai para cima, né? É um tem resiliência, uma pessoa que tem postura, é segura, entendeu? Sim. Tem facilidade, né, essa questão de comunicação com as pessoas. Comunicação. Chega ali tranquila, leve. Eles estão identificando isso. Entendeu? Eles não querem ver as pessoas ali, né, acuadas, né? Então, esse é o papel da LA Brasil. Deixar claro para o candidato que ele é importante, a empresa tem vontade de contratar, as empresas querem contratar. E eu vou dizer, tem empresas em todos os segmentos. Interior de São Paulo, cidades turísticas, rede de hotéis, todas. Todo mundo está com dificuldade de contratação. Verdade. Nós estamos mandando uma equipe de 8 barman, 3 chefes de cozinha. Estamos mandando também para o interior de São Paulo, né? Garçom fixo. É o que é muito difícil. Muitas vezes, tá difícil contratar. A gente já conseguiu filtrar, estamos mandando para o pessoal conhecer. E tá cheio de empresas desesperada. Empresas que tá tendo dificuldade, então todo mundo tentando descobrir o que fazer. E tá todo mundo, né? E vai daqui, vai dali. Legal. E as empresas hoje em dia, muitas delas, né, elas estão pecando na contratação. Muitas pecam. Não é só cobrar do candidato, você também tem que se organizar. Não é só pedir. As empresas também têm que ver. Você não pode simplesmente tirar uma pessoa de um departamento e falar para ela, você vai ali e faz... Você que vai fazer a entrevista. É você que vai fazer a entrevista. E isso é uma coisa, até aqui na empresa, eu sempre falo nos podcasts sobre a gestão estratégica de pessoas, né? Então, é uma das coisas que o dono da empresa mais tem que investir. Ou ser ele, o gestor de pessoas, não tô falando de ser departamento pessoal, não é sobre isso e nem é sobre ser o recrutador, mas é sobre ser o líder da gestão de pessoas. Ele ser a pessoa que cria, né, as estratégias dentro da empresa para
atrair e para manter as pessoas dentro da empresa, tá? Então, a cultura, ele que cuida da cultura, ele que faz as análises de perfis, às vezes, essa pessoa tem um perfil da empresa, essa não tem. O empresário tem que saber fazer isso, no mínimo, até mesmo para que, se ele colocar alguém para fazer, ele consiga cobrar depois e entender se essa pessoa está fazendo o que ele quer ou não faz. E um erro grande que as pessoas cometem, as empresas cometem, os donos de empresa, é colocar qualquer pessoa para fazer entrevista, qualquer pessoa para fazer um recrutamento, qualquer pessoa, porque não leva a sério essa área. E simplesmente, gente, empresas são resultados de pessoas. Ou seja, é a área mais importante da empresa. É o seu patrimônio, pessoas. Exatamente. São as pessoas. Se você colocar as pessoas erradas, a tendência da sua empresa chegar na visão onde você quer que ela chegue é muito baixa, muito pouca. Aí você vai lá e trata isso como qualquer coisa. Coloca qualquer pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre pessoas, não tem nenhum conhecimento sobre o perfil daquela vaga, sobre o que aquela pessoa vai exercer, sobre qual é o tipo de perfil comportamental que ela tem que ter. Se colocar essa pessoa para entrevistar, como se entrevista fosse qualquer coisa. Então, a entrevista é extremamente importante, porque é simplesmente a decisão que pode realmente levar a tua empresa longe, ou a decisão que pode quebrar a tua empresa, né? Teve uma empresa que ela entrou em contato com a gente e ela precisava, né, de pessoas, 10 pessoas para trabalhar. Entre o setor administrativo, precisava de um assistente jurídico, precisava de pessoas no setor de administração, tesouraria, enfim. Todo mundo foi atendido durante 2 dias nessa empresa e as 2 pessoas que conduziam essa entrevista não tinha nada a ver com o setor. Nada, nada, nada. As pessoas não retirou da mão dessas pessoas nem sequer o currículo delas. Ridículo, foi muito feio. Ainda bem que o pessoal reconheceu. E o que nós chegamos a um acordo, chegamos a um consenso. Vamos primeiro contratar o especialista em recursos humanos, o time que vai cuidar da área de gestão, contratação. Primeiro, vamos começar, vamos fazer o certo. Né? Então, primeiro, daqui 1 mês, tudo bem. Finalizou? Tem essa pessoa lá? Essa pessoa está preparada? Bem, a gente vai conversar, aí nós vamos fazer tudo de novo, porque o candidato também, ele perdeu tempo, ele fica chateado, entendeu? E às vezes a empresa perde um candidato muito bom, né, por bobeira. E já teve empresa, por exemplo, que calhou de passar informação errada, horário errado da entrevista, as pessoas vão chegar lá, comparece, quem é que gosta disso, né? Que você tem compromisso, você gastou, você teve tempo, demandou tempo e tudo mais. Chegou lá, o reclamo foi mal atendido, a portaria, né, às vezes não está preparada para aquilo, a falta de comunicação da empresa, né, não se comunica. Tem empresas, a empresa está, por exemplo, no 5º andar de um prédio, o pessoal embaixo não está nem sabendo o que está acontecendo, de repente ele recebe 5, 10, 20, 30 pessoas, ele não conhece, né? Tem a administração, tem uma série de coisinhas que são coisinhas assim fáceis de resolver, né? Aí a pessoa fala, eu nunca mais quero ser indicado para ir naquela empresa, eu passei um perrengue lá. Né? Então são coisinhas assim que acaba acontecendo. Né? E o que eu percebo também é que as empresas, elas têm falta de clareza em relação ao perfil que elas querem, né, para trabalhar. Demais. E aí você tem que ficar estimulando para conseguir descobrir. Se você tem uma vaga, né, alguém que você quer colocar lá dentro da tua empresa para trabalhar, você precisa ter muito claro a descrição de cargo dessa pessoa, com, óbvio, todos os parâmetros que essa pessoa tem que ter, né, o nível de estudos que ela tem que ter, os cursos que ela tem que ter, o conhecimento técnico que ela tem que ter e as questões comportamentais, as habilidades comportamentais dela também. Então, como que ela tem que se comportar, quais são as responsabilidades que ela vai ter dentro da empresa. Então, o que ela vai fazer no dia a dia? Será que com esses conhecimentos técnicos e o comportamento dela, ela vai dar conta de fazer essas coisas que ela tem que fazer? Né? Quais são os valores dessa pessoa? Quais são os valores que essa pessoa tem que ter? As qualidades que eu não abro mão que essa pessoa tenha. Tem que estar lá também na descrição de cargo. Então, se eu tenho, assim, eu quero que essa pessoa seja comprometida, tem que estar lá. Eu quero que ela seja entusiasmada. Tem que estar lá também. As empresas têm que tomar muito cuidado quando elas vão fazer essa contratação para não caracterizar, né? Dar aquela má impressão. Sabe? A gente fala, essa vaga é enganosa, ela não existe. Né? Eles colocaram uma coisa e a outra totalmente diferente. Por isso que a gente toma liberdade de quando a gente manda ali um comunicado para o candidato que ele foi pré-selecionado e ele está sendo aguardado para uma entrevista naquela empresa presencial ou online, até mesmo para as empresas que estão contratando um home office,
né? Como vai entrar agora uma rede muito grande, né? Uma fintech forte, né? Vai contratar, e a LA Brasil vai estar envolvida nesse apoio, vai começar agora, em novembro, né? Vão contratar 600 pessoas, e a gente está tomando todo cuidado, porque tem que levantar, tem que saber também pesquisar algumas situações, porque é muito triste, é muito chato. Eu, por exemplo, sempre falo, vocês perguntaram quais são os benefícios que de fato eles estão entregando? Perguntaram quanto vale transporte? Tem que botar. Tem isso. Essa vaga tem isso, tem esses benefícios. Vamos dizer que tem isso. E vamos explicar para o candidato que mesmo ele não tendo experiência diretamente para a vaga anunciada, se ele tiver isso no perfil profissional dele, conhecimento nessa área, ele está apto a participar da entrevista presencial de avaliação lá naquela empresa. E quando a gente manda, a gente quer ter certeza que esse candidato vai ser entrevistado, que ele vai ter a oportunidade de ser ouvido, de participar, de ser avaliado. Sim. E a gente cobra depois também, a gente agora está fazendo um trabalho assim, de cobrar do candidato um retorno dele sobre isso, entendeu? E eles estão dando no WhatsApp, sabe? Eles falam, olha, foi legal a entrevista, me deram uma atenção, foi bom. Eu acredito que eu não passei, mas me deram 3, 4 dias, né, para me responder. Aí a gente já orienta, você olha no seu e-mail, olha na sua caixa de spam, observa, se passou 3, 4, 5 dias não deu, né? Porque não foi dessa vez, entendeu? Não pense, que tem gente que já fica daquele jeito, né? E tal. Não, é porque não era o momento, se não aconteceu não era para ser agora, então vamos seguindo, vamos em frente, que as pessoas estão muito ansiosas, né? Tem que tomar cuidado com a ansiedade. Tem gente que já quer a resposta no mesmo dia, tem empresas que levam uma semana para responder. Entendeu? Verdade. E outra coisa, tem que manter as informações muito bem atualizadas. E-mail, as empresas se comunicam muito. Ah, mas eu tenho o número do WhatsApp, às vezes nem é o dela. Por isso que é bom manter as informações sempre atualizadas. E assim, a questão também como eu já estava falando sobre o que você quer daquele candidato, voltando aqui para as empresas. O que você espera dele. O que você espera dele tem que estar extremamente claro, gente. O perfil da vaga e no caso da tua empresa, da LA, vocês não chegam a aplicar ainda os testes comportamentais, mas vocês olham. Mas muitas empresas aplicam os testes comportamentais. Aqui, agora, a gente aplica teste comportamental. Então, eu vou olhar se esse candidato tem um perfil para liderança, se esse candidato é um executor, se esse candidato é um influente. Eu olho ali pelo DISC, né, um analítico, ou se ele é um cara um pouco mais estável. Por quê? Dependendo do perfil da pessoa, ela também, às vezes, para aquela vaga não serve, mas para outra vaga, ela serve. Então, mas a empresa precisa ter clareza de qual é o perfil que ela quer. Entende? Então, muitas empresas erram na contratação por não ter clareza do perfil da pessoa que elas estão buscando. Aí elas estão buscando, às vezes, uma pessoa pro financeiro, que precisa ser uma pessoa um pouco mais reservada, só que também precisa ser uma pessoa que faz, e ela vai lá e pega pro financeiro uma pessoa mais influente, mais comunicadora, que não vai ficar sentada na cadeira. Um exemplo. Então, precisa ter esse cuidado, é por isso que é necessário ter uma pessoa na gestão estratégica de pessoas, uma empresa apoiando essas contratações para que seja o mais assertivo possível e você consiga também desenvolver a cultura organizacional da tua empresa. A cultura vai te direcionar, né? O Augusto comentou que quando a empresa pede uma vaga para ele pergunta qual é a cultura da tua empresa. Me passa qual que é a missão, qual que é a visão, Exato. Quais são os valores da tua empresa, o que vocês praticam no dia a dia da tua empresa, qual que é o jeitão da tua empresa, né? O que vocês fazem aí no dia a dia, como que vocês interagem entre vocês, tem que ter isso para que eu consiga falar para esse candidato, olha, aqui a gente funciona assim, assim, assim. Você tá de acordo com o que a gente vive aqui? Porque o jeito que a gente vive aqui, a nossa cultura, e até mesmo a visão, Augusto, porque às vezes essa empresa, vamos supor que ela quer, daqui 3 anos, ela quer que a sede mude para os Estados Unidos, tá? Isso é algo que está na visão dela. E aí você está contratando pessoas ali, essas pessoas são casadas, têm filhos, sei lá o quê. Não vão poder ir para os Estados Unidos, por exemplo, daqui 3 anos. Não tá no radar. E aí, será que não faz sentido? Às vezes não faz sentido. Então, eu tô dando um exemplo bem raro, mas que pode acontecer. Então, eu nem contrato essa pessoa. Então, a empresa precisa ter muita clareza de qual tipo de pessoa, qual o perfil da pessoa e qual é a visão da empresa para o futuro, para ver se essa pessoa se encaixa dentro dessa visão, dentro daquilo que essa empresa está buscando. Se aquela empresa
tá? Ela tem, e você faz isso porque você pergunta para as pessoas, para a empresa sobre a cultura dela, né? Se aquela empresa, dentro da cultura dela, ela tem um valor de pontualidade, esse cara que chegou atrasado tá descartado. Começa por aí, porque ela tem um valor pontualidade. Outra coisa, que eu errei aqui na empresa uma vez, tá? A empresa aqui tem o valor não, né? Pode-se dizer assim, nosso DNA é tecnológico. Então, quando eu tiro o perfil da vaga que eu quero, eu tenho que tirar algumas coisas de dentro da minha missão, da minha visão e dos meus valores, que são algumas palavras. E uma delas é tecnologia. A gente é tecnológico. E eu contratei uma pessoa que mal sabe mexer no computador. Tá? Não fiz o teste, né? A pessoa falou que sabia. Mas na época eu não fiz o teste. Naquela época eu não fiz o teste. Quando foi para poder mexer, a pessoa não sabia mexer. Como é que faz, entendeu? Então, precisa as empresas parar realmente e falar, ó, a pessoa tem que ter isso, eu não abro mão disso. Empresa tecnológica e a pessoa não sabe mexer no computador? Não tem como. Você sabe que as empresas, elas erram e tem empresas que ela tem determinado departamento, né? Ela tem um redator, ela tem um assessor de imprensa, tem um jornalista, ela tem um monte de gente fazendo um monte de coisas. Aquele texto, aquela publicação, determinada coisa que vai para o mercado, passou pela mão dos 4. E foi para o mercado com um erro gravíssimo, né? Que pode condenar muita coisa, pode dar muita dor de cabeça. A mesma coisa é isso aqui. Falta de atenção. Falta de atenção. A mesma coisa é vaga. Sim. Por exemplo, a gente quando faz um negócio para uma empresa, tá? Foi o mesmo caso que eu falei, do caso, por exemplo, da oficina mecânica. Eu levantei tudo, chequei, liguei, perguntei, falei, olha, vou publicar a vaga, vou mandar o pessoal para vocês. Aí eles falaram, olha, nosso negócio é esse aqui, nós levantamos tudo, mandamos, conversamos com quem ia lidar com o pessoal, fizemos uma videoconferência, conversamos, foi tudo perfeito. Mas não são todas as empresas que estão assim. Tem empresas que ela vive aquela coisa assim, né? Ela contrata, ela é aquele tipo de empresa, né? Eu sou empresa de fazer 2, 3 milhões por dia. O meu departamento, meu negócio é de alta rotatividade, sim, porque só entra na minha empresa o pessoal que chega preparado para isso. Tá bom. Ele exige tudo isso, né? Ele tem uma alta rotatividade. Não precisava de ser daquele jeito. E tem essas mega empresas, empresas grandes. Um dia desses eu visitei uma empresa, uma multinacional, uma empresa grande. Eu tinha visitado 2. Essa me chamou a atenção, entendeu? A forma. Eu vi a insatisfação de algumas pessoas. Eu observei, eu falei, meu Deus, tem algo errado aqui nessa. Tem algo errado aqui. Tem a algo cultura, errado. né? Tem algo errado nessa empresa. Ela é grande. São mais de 3 mil colaboradores. Esse grupo é grande. Tem algo estranho aqui, né? A gente sente, né? Eu visitei e eu observei isso. E eu observei que eles estavam num processo de contratação. Tinha uma sala que tinha bastante gente muito bem acomodadas, mas eu observei que teve uma pessoa que chegou na recepção e falou, você me desculpa, eu cheguei aqui a 1h da tarde para entrevista com horário marcado, já vai dar 5 horas e não me atenderam ainda. Peraí, não atenderam e largaram a pessoa sentada dando uma água e um cafezinho, mas sem dar uma posição. Mas não era só ela que estava nessa situação. Entendi. Eram várias. O que aconteceu? Eles estavam tentando pegar 1 ou 2 pessoas, tirar de um escritório, de um lugar, para correr lá para atender essas pessoas. Entendi. Veja, uma pessoa que está do outro lado, entendeu? Correr ali, que talvez nem fosse da área. Eu, no tempo que fiquei ali, pude observar, né, essas coisas. E isso está acontecendo, acontece e muito. As empresas têm que se atentar, porque não adianta reclamar, não está chegando o pessoal, ele está com problema com isso, com aquilo. Mas eles estão errando também. Você tem que exigir, mas você tem que entregar. Eu vou ser sincero. Se você chegar uma empresa, qualquer pessoa para mim e falar assim, ô Luiz Augusto, por favor, a LA Brasil tem condição de me enviar para mim 30 pessoas aqui? Eu estou pagando isso, eu dou isso. Por favor, eu vou publicar isso. As pessoas que forem selecionadas, que a LA Brasil fizer a recomendação para vocês. A gente vai ficar muito feliz de saber que elas visitaram, que tudo bateu, que deu certo, que vocês foram transparentes na informação com os candidatos, né? E que eles foram avaliados, que tudo deu certo, eles estão trabalhando, tomara que, né? Que a parceria seja boa, né? Que a família continue crescendo, né? Que continue evoluindo, e aí vai. Mas tem empresas, por exemplo, que é aquela coisa, né? Elas contratam e o negócio é o seguinte, é meta, tá tudo bem, é metas, né? Tudo bem, quer contratar um perfil de pessoas, que é para entrar lá, a pessoa vai para a cara da pessoa e fala, você quer ganhar quanto? Ah, eu tô afim, meu negócio é esse. Para eles tanto faz, não importa, para eles não tem qualquer processo eles não têm qualquer nível organizacional num processo de seleção. Muitas empresas são assim, que é devido a uma cultura que ela criou, que o negócio dela é o quê?
é ganhar. E aí entra na questão de que não só o que o candidato tem que oferecer para a empresa, mas o que a empresa tem que oferecer para o candidato também quando ele chega. Eu falo assim, que aqui a gente está desenvolvendo muitas coisas, porque antes nós também não tínhamos uma atenção para a gestão estratégica de pessoas. Não era algo que era prioridade. Então eu fico imaginando, né, que se dentro até mesmo dos nossos negócios, né, dos meus negócios, não era tanto prioridade, imagina de outros empresários que não têm conhecimento com pessoas, né? Eu tenho alguns anos já de conhecimento e treinamento de pessoas. E na minha própria empresa eu não aplicava gestão estratégica de pessoas. Então, isso é algo que as empresas, eu acredito, eu não tenho um percentual, mas nem 10% das empresas devem fazer, ou algo se importar com isso. O que a empresa oferece para o candidato? Então, a empresa precisa oferecer para o candidato uma liderança, que ele saber que ele está chegando na empresa e tem alguém que vai cuidar e de ajudar ele a se desenvolver, ajudar ele a crescer, fazer ali a liderança dele e a gestão também, óbvio, né? Que são coisas diferentes, mas a gestão trata-se dos números dele, que é controlar os indicadores, os resultados dele e mostrar para ele, olha, aqui você está falhando, aqui você está batendo meta, aqui falta tanto para você bater a meta. E o líder que fica ali motivando, indo para cima, trazendo para ele o que ele tem que fazer, trazendo para ele as estratégias que ele pode adotar para conseguir desenvolver melhor o trabalho dele, dar feedback, dar direção para ele realmente. Aliás, o líder tem que participar de entrevistas também, que é um absurdo o líder deixar só o RH fazendo a entrevista. Se é um líder comercial, participa o líder comercial, não deixa só, né, o RH fazendo. A cultura organizacional, liderança, cultura organizacional, assim, que seja coerente, óbvio, né, porque tem culturas que são ruins também, mas uma cultura organizacional saudável para que aquela pessoa possa estar ali dentro e viver aqueles valores da empresa, seguir aqueles valores da empresa com alegria, né. Aqui a gente pratica muito a cultura do entusiasmo. Porque a gente trabalha com parque aquático, a gente trabalha com família, a gente trabalha com outros produtos que envolvem família, né? Viagem, qualidade de vida. Tem que ter entusiasmo. E aí a gente implementa essa cultura aqui sempre. Família, porque faz parte também. Fé. Então tem várias culturas que valores que a gente preza e que as pessoas aqui dentro, elas precisam ser desenvolvidas dentro desses valores. Então, a implementação da cultura organizacional é muito importante para aquela empresa aqui tá entrando ali, o Augusto. A marca empregadora também, que é o branding ali, fortalecer o branding da marca com as pessoas. Isso que você falou que essa empresa fez, né, destratando as pessoas, tal, ela não trabalha a marca empregadora, porque a marca tem que ser boa para as pessoas também. As pessoas precisam ter orgulho de sair na rua com a camiseta da tua empresa e ter o orgulho de repente, alguém chegar e falar, você trabalha nessa empresa? Sabe? E você falar, eu trabalho nessa empresa. Será que ela vai ter orgulho de sair com a sua camiseta na rua e poder falar, eu trabalho nessa empresa? Então, você precisa parar e pensar a respeito disso. Se a sua marca, se a sua empresa, e eu não tô falando sobre você ser um Google, né? Uhum. Eu tô falando sobre, mesmo que você seja uma empresa pequena, que as pessoas tenham orgulho de trabalhar na sua empresa, porque você cuida das pessoas realmente, né? E a possibilidade de crescimento, né, Augusto? Sobre plano de carreira. Fala um pouquinho sobre isso, que você orienta as empresas e orienta também os candidatos sobre isso. Todo mundo, quando chega numa empresa, ele vislumbra isso. Ele quer crescer, ele quer chegar em algum lugar, né? Uhum. E as empresas, quando fala em plano de carreira, muitas delas estão buscando, como eu falei agora há pouco, né? Eles têm bons convênios, eles dão dicas para fazer um curso, uma faculdade, uma pós-graduação, tem um convênio que consegue um desconto legal, né? O candidato tem que fazer o quê? Procura o RH, procure se informar, né? Quando ele entra, ele já pode saber se existe um plano. Por exemplo, alguns planos de carreira... Nós tomamos o cuidado e queremos informar isso. Tem que passar. Porque algumas empresas, eu até quero implementar aqui, mas eu não implementei ainda, que tem o júnior, o pleno e o sênior. Então, às vezes, você está entrando naquela empresa como júnior e você já fica sabendo o que você tem que fazer para ser pleno. Se abrir vaga, óbvio, para o pleno. Aí, para o pleno, você já... Vamos supor que seu salário aumenta 50%, você tem outras coisas. Mas você também vai precisar ter uma formação a mais, uma pós-graduação, ou, enfim, depende de cada empresa e de cada cargo. Mas é importante você saber. E a outra forma é você poder entender com o teu RH sobre como você pode participar de processos de seleção. Olha, eu estou na recepção, mas eu vi que tem uma vaga no financeiro.
como eu participo dessa vaga? Eu posso participar? Aí o RH vai falar assim, tá, qual é a tua experiência? Ah, eu não tenho experiência em financeiro, tá. Então, dessa vez você não pode. Um exemplo, se for uma vaga muito específica, mas faz esse curso XYZ para você participar de uma próxima. Vai abrir uma vaga, isso, vai se qualificando. Ou não, ou ele vai te deixar se candidatar e você vai passar por um processo, né, interno para que você seja promovido também. Então, é importante você entender com o teu RH qual é o plano de carreira que você tem, que a empresa oferece. E se ela não tiver, obviamente, ela vai ficar, no mínimo, incomodada de construir um plano de carreira. Porque você quer saber para onde você está indo, né? Eu sempre falo isso. Você quer saber qual que é a tua fatia ali no castelo, para onde que você vai crescer. Então, chama o teu líder e conversa com ele a respeito do plano de carreira, e a empresa tem que, sim, oferecer plano de carreira para as pessoas. Eu sempre falo para as pessoas, quando ela vai entrar numa empresa, eu falo assim, Augusto, consegui. É o sonho da minha vida trabalhar em tal empresa, eu consegui uma oportunidade lá. A gente sempre dá a dica. Agora que você conseguiu, vai com calma, mas procure sempre se informar e se atualizar lá dentro. Né? Procure saber, né, tudo sobre como a empresa está trabalhando. E se você sentir que essa empresa promove muitos eventos e que você tem a liberdade de participar, vai nos eventos dessa empresa. Vá nesses encontros que existem nos fins. Tem empresas que promovem encontros informativos de fim de semana. São eventos de branding, né? Sim, de Empower Branding. Tem que participar. Eu sempre falo, se envolva, né? Você vai abrir sua mente, né? Os horizontes vão se abrir. Sim. Né? Porque as pessoas, elas se fecham, né? O tempo vai passar. Né? Verdade. E aí daqui a pouco ela vai ver que não faz sentido, mesmo ela ganhando bem. Porque dinheiro não é tudo. Eu vejo muita gente que fala, olha, eu trabalho numa empresa hoje que eu ganho 30% a menos do que eu ganho em outro lugar, eu sou muito feliz, eu estou bem e estou crescendo. Né? Lá também eu iria crescer, mas eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, eu estava vendo que estava faltando algo. Né? Então as empresas perdem às vezes muito talento, alguém que pode vir agregar muito por falta de, né, certos cuidados. As coisas estão mudando muito rápido, você viu tecnologia, inteligência artificial, isso, aquilo, um monte de coisa. Hoje uma empresa, ela coloca uma vaga em menos de 30 segundos. Verdade. Inteligência artificial está aí. Né? As melhores plataformas, todas elas já estão usando a inteligência artificial para auxiliar você numa publicação, auxiliar você nas informações de vaga, entre todas as coisas mais. Né? Tem muita coisa chegando aí, né? Sim. E isso ajuda. E né? vem para essa questão de como a pessoa, e é uma das coisas que as pessoas mais votaram no Instagram, que elas querem saber como ser promovido, né? E alcançar o sucesso dentro das empresas. As pessoas que estão trabalhando agora, elas querem saber, como eu faço para ser promovido, né? Primeira coisa, na minha visão, entender que existe um plano de carreira na tua empresa, se informar com o RH, quais são as possibilidades, para a partir daí você construir agora, um processo de desenvolvimento individual para você, onde você vai colocar lá o que você vai fazer, em quanto tempo, qual é o curso. Você precisa pelo menos saber que existe uma oportunidade. Mas às vezes a oportunidade não foi lançada ainda. Mas quando você vai se preparando, porque quando ela for lançada, você vai ser a primeira pessoa a ser vista, né? Quando a gente fala disso daí, Augusto, eu lembro muito da Bíblia, né? Porque não tem jeito. A gente lembra de Davi. Ou seja, havia uma oportunidade sendo lançada, Davi, ele aparentemente não estava pronto, era um menino lutando contra um gigante, mas ele foi lá e se colocou à frente. É lógico que Deus preparou Davi antes. É o que eu tô falando. Às vezes, você vai se preparando agora. Davi antes já tinha lutado com o leão e com o urso. Quando chegou lá, que tava o gigante lá, querendo, né, desafiando aqueles homens ali, o exército de Israel, ele tava desafiando eles, e aí ninguém queria lutar com o gigante. Ninguém queria aquela oportunidade. Mas era uma oportunidade. Quem lutasse com o gigante ia ganhar a mão da filha do rei Saul, os pais iam ganhar riquezas e tudo mais, e os pais daquela pessoa que lutasse com o gigante e derrubasse o gigante ia ficar isento de impostos pro resto da vida. Imagina essa oportunidade. Davi olhou para a oportunidade e falou assim, vamos lá. Primeiro que ele se incomodou porque o gigante estava tirando sarro do povo de Deus ali, e ele falou, peraí, quem que é esse incircunciso? Né? O que ele tá achando que ele é? Um menino, ele era só um menino. Daí ele vai lá e luta com o gigante, todo mundo sabe a história, taca a pedrinha, taca a pedra, derruba o gigante, corta a cabeça do gigante, e Davi já tinha sido ungido rei, ele era novinho quando foi, e já tinha sido ungido rei, mas é óbvio que ali ele não estava como rei, ele estava como um menino, ninguém sabia que ele tinha sido ungido rei ali. E ainda assim ele foi lá, pegou a oportunidade, cortou a cabeça do gigante, e mais pra frente realmente ele se tornou rei, continuou, enfim, todo mundo sabe o processo que ele passou, perseguição do rei Saul e por aí vai. Aí eu lembro de José,
Aí eu lembro de Daniel. José interpretou os sonhos de Faraó e ganhou governo. Sabe quem é que ganha oportunidade? Quem resolve problema difícil. Se você quer ficar só ali, ó, sombra e água fresca, só fazendo o basiquinho, dificilmente você vai ser notado. Agora, se você começa a resolver problemas, você tá vendo que a empresa tá com um problema ali. Peraí, deixa eu resolver isso aqui. Como o Davi fez, como o José fez, como o Daniel fez. São tudo pessoas que ganharam o governo, o Neemias. E as empresas testam, tá? O candidato, sem ele perceber, ele está sendo, dentro de uma empresa, ele está sendo testado. Então, ele pode ter uma oportunidade de opinar sobre, dar uma ideia sobre um projeto. Olha, esse projeto aqui, ele tá assim, bem, né? Ele tá já meio que obsoleto. Eu tenho uma ideia. Eu posso apresentar um projeto? Vocês aceitem que eu trago uma ideia, né? Uma sugestão. Isso. É muito bem-vindo isso numa empresa. Pessoas proativas. Isso. Pessoas que é isso. E Deus, gente, primeiro, Deus sempre pegou alguém que estava na ativa, trabalhando, alguém que estava fazendo algo. Ele buscava pessoas assim. Mas todas as pessoas que Deus promoveu foram essas pessoas que tinham proatividade. São essas pessoas que chamam, sabe? Chamam no peito, que têm autorresponsabilidade. São as pessoas que resolvem problemas que ninguém quer resolver. Ou que ninguém consegue resolver, ninguém sabe. Existem fatos, coisas que aconteceram com a gente, e acontece, tá? De vez em quando, no nosso ramo de negócio ali, Brasil. Pessoas travadas, né? A culpa não é delas, é o jeito delas, vem da cultura delas, é o jeito delas. Os especialistas em processo de seleção em empresas chegam e questionam. Verdade. Vocês falam assim, não, senhor Augusto, você me desculpa, mas eu não concordo com esse método, com esse processo, eu acho isso eu acho que isso não vira para essa empresa, eu acho que isso não dá certo para aquilo, eu não concordo, eu não compro essa ideia, né? A gente está ali para explicar. E aí sabe o que acontece no final? A pessoa acaba cedendo, ela fala, me desculpa, mas essa empresa está querendo um resultado nisso, nós temos que ceder. E sabe o que eu falo? Que pena que não apareceu ninguém no momento que a gente pudesse aproveitar algo de melhor para que a gente conseguisse fazer algo diferente e melhor para a empresa. Porque a empresa fala para mim assim, Augusto, se eu estou chamando você aqui para você me ajudar numa solução, se for ficar como está, eu não preciso de você para me ajudar. Eu estou querendo que você me ajude a colocar pessoas imediatamente no meu negócio. E o resto, nós vamos se virar aqui. O meu RH não está conseguindo. Por que não está conseguindo? Alguma coisa está acontecendo. A gente tenta ajudar. Veja bem, a gente não quer chegar numa empresa dizendo nós estamos revolucionando, trazendo uma solução, o milagre está na nossa mão, nós vamos fazer tudo acontecer na sua empresa, tá bom? Quanto a sua empresa quer faturar? Vamos encher isso aqui de gente. Vamos trazer um monte de talento aqui. Não é assim, não. Existe um processo. Né? E a gente quer muito essa parceria com as pessoas lá dentro. É a empresa, é o RH, é todo o time, que eles entendam a ideia. E eu confesso, nem sempre é fácil. Porque as pessoas criticam. É normal. E como eu amo as críticas? Eu gosto. Isso é construtivo. Sim. Isso ajuda a gente. Né? Em tudo. Porque a gente vive aprendendo, né? Com as pessoas. Com erros e acertos, como eu falei. Eu queria concluir um negócio que eu esqueci aqui. Vou voltar e vou falar. É para você, candidato. Isso é para você. Não esqueça. Não importa a sua área. Chegou numa entrevista? Você está vendo isso aqui? É o seu relógio. Vira o seu relógio na posição anti-horário. Não deixe. Vire o seu relógio na posição anti-horário. Se atente a isso, está sendo observado. Isso é importante. Outra coisa, o seu celular. Não importa, diante do entrevistador, qualquer lugar que você tiver, você pode achar que você está sozinho numa sala com 3, 4 pessoas, mas está sendo observado. Então pega o seu celular e coloca ele na posição vibracal ou desligue o celular. Porque não tem coisa pior do que a pessoa está falando com você, pedindo sua atenção, e de repente seu celular toca, é alguém te procurando, quer dar um recado para alguém, ou pode ser até alguma empresa. O momento é de concentração, foco, porque ali alguém vai te olhar sério e aí tudo vai água abaixo. E você vai perder a concentração. Por nada, a empresa poderá estar perdendo a oportunidade de contratar um bom colaborador, né? É isso. É verdade. É o recado. Verdade, faz todo sentido. Um dia eu estava com uma pessoa que ela ficou olhando pro telefone, pro relógio, e eu falei, tá indo para outra entrevista. Nem vou querer. É que às vezes você está olhando por cima do seu braço, na interpretação do entrevistador, qualquer pessoa fala que está preocupado com a hora. Porque você está assim, você sem querer, você faz isso. Agora está na posição anti-horário, está tranquilo, perigo, você não está preocupado, ajuda. Verdade. Bom, e aí tem aqui também, quais são as estratégias, uma pergunta que enviaram, quais são as estratégias para ser notado dentro da empresa e ser considerado para promoções? Quais são as estratégias? A gente acabou de falar sobre isso, mas a gente vai reforçar. Quais são as estratégias para ser notado dentro da empresa e ser considerado para uma promoção?
Na minha visão, viver os valores da empresa. Sim, em primeiro lugar. Começa por aí. A pontualidade de uma pessoa conta? Sim. Aquela coisa da interação, comprometimento, a interação. Veja bem, ser bonzinho, mas não ser bobo. Você pode ser bonzinho, mas você não pode ser bobo. Né? Tomar muito cuidado, né, com quem você está tratando e de que forma você está se comportando dentro da empresa. Porque tem pessoas que podem não interpretar numa boa isso. E vai achar que você, entendeu? Está sendo... Porque ela também está com interesse. E dependendo de como você passa isso, vão barrar você. Verdade. Sem que você perceba, você vai ficar minado. Até o próprio líder, às vezes. Sim. Tem líder, sim, que não quer que a pessoa cresça. Sim. E quer dominar ali. Então, ele tem que, sim, tomar cuidado com como ele trata com esse líder. Existe aquele líder, o marcador de território. Falta de preparo também desse líder. Né? Porque, olha só que bom vai ser ele vendo que está chegando uma pessoa em condição, né, de daqui 6 meses, 1 ano, 2, né, ser um líder igual a ele, essa empresa vai poder crescer, vai poder contratar mais. Ou no lugar dele, essa pessoa vai assumir aquela posição e ele vai subir um outro degrau. Verdade. Mas para essa empresa colocar ele ali, ela vai estar plena, está em plena consciência, todo mundo ali abonando a promoção daquele cara, porque sabe que ele não tem problema nenhum, ele não tem insegurança, né? Ele tem resiliência profissional, ele está seguro do que ele quer e ele está feliz pela promoção que está chegando. Deveria de ficar feliz, mas muitos não ficam. E infelizmente eles tentam afastar essa pessoa. Sim. Tem que tomar todo cuidado. O que essa pessoa tem que procurar ter, porque tem aqueles funcionários que são desengajados, mas querem promoção, né? Tem aquele que ele é até engajado, mas não tem conhecimento. Quando você é engajado, mas não tem competência, você chama o seu líder e fala, olha, eu sou engajado, eu tô aqui na empresa, eu vivo os valores da empresa, só que eu não tenho conhecimento nessa área que está sendo aí promovida, está havendo uma promoção, ou que eu quero ir. Então, eu falei isso no início. Procura, né, já que você é engajado, a empresa com certeza vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a se desenvolver. Um dos pontos que chama mais atenção é você ser, no começo, mais observador. Você observar mesmo, ser atento, né? Vigiar você próprio, vigiar a sua postura, vigiar o seu comportamento. Sim. Você ficar de olho em você. Fala, caramba, antes de eu ficar de olho na empresa, eu tenho que ficar de olho em mim. Eu tô errando, eu tô dando uns vacilos aqui, entendeu? Eu tô me empolgando, eu tô fazendo algumas coisas que eu não deveria fazer. E falando, né? Porque, gente, a palavra, né? Enfim, a língua é terrível. A língua, ela contamina, às vezes, um ambiente, ela contamina a tua vida. E, às vezes, da tua própria boca sai algo que te queima, né? E as pessoas costumam... Quem é que vai querer... gente, peraí. Que empresa que promove alguém que é reclamão, que fala mal da empresa... ou que fica reclamando do salário, ou que fica falando pelos corredores, ou que fica falando lorota. Ninguém vai promover essa pessoa. Aí chega uma promoção, ela quer ir, né, Augusto? E você sabe o que acontece? Sempre a empresa tem alguém ali observando. Todo mundo? Sempre tem alguém observando. E, sem querer, você acaba pegando carona em algumas conversas. Você acaba concordando, de forma involuntária. Aquela pessoa plantou uma conversa e você entrou naquele assunto. De uma forma negativa. A pessoa fala, olha, essa empresa, o negócio aqui acontece isso. Daqui a pouco você está concordando e se envolvendo, né, na crítica, né? Pronto, você já está se desconstruindo. Cuidado com as conversas de copa, cuidado com essas coisas. Se você quer ser promovido, se você quer crescer. E tem uma coisa também, e a gente está caminhando para o encerramento, né? Nossa, mas nem começou. É tão gostoso falar com o Augusto que a gente se deixar, a gente fica aqui até amanhã, porque o papo tá natural, tá correndo aqui, a gente se deixar, a gente fica. Mas a gente vai caminhando pro encerramento. E aí eu lembrei também da questão da proatividade, a gente já falou isso aqui, e eu lembrei de uma ilustração que se eu lembrar, eu não sei se eu vou lembrar de contar direito, mas eu escutei ela muito tempo atrás, nunca mais eu esqueci desse negócio, que falava assim, Augusto, sobre, porque às vezes você tá na empresa, 2, 3 anos, sei lá, e você acha que você tem a obrigação de ser promovido, a empresa tem a obrigação de te promover, né? E aí chega uma pessoa ali há 1 semana, 2 ou 1 mês, e é promovida. E aí você fica enciumado, como assim? Eu tô aqui há 1 ano, não fui promovida, essa pessoa chegou do nada e foi promovida? Bom, vamos lá. Aí fala assim essa história, né? Que o cara tinha já mais de 10 anos de empresa, numa fábrica, e um dia ele entrou na sala do chefe, precisava muito conversar contigo. Preciso resolver uma situação. Aí o chefe, vamos dizer que é João o nome dele. Entra aí, João. Senta aí, o que foi? Aí ele falou o seguinte, chefe, eu tô aqui há 10 anos na empresa, né? E o que acontece? Eu vi que entrou um rapaz aí há 1 mês dentro da empresa e vocês deram um cargo para ele, né? Aí ele falou, pera, João, só um minutinho que eu esqueci de uma coisa.
aí chamou a secretária, chama o Marcelo lá pra mim, que é o rapaz que ele ia falar. Chama o Marcelo lá pra mim, aí chamou o Marcelo. Aí quando o Marcelo chegou, ele chegou e falou assim, Marcelo, tô pensando em servir abacaxi pro pessoal aqui no café da manhã, né? E dá uma olhada pra mim, né? Como que funciona, quanto que custa o abacaxi e tal. João, você pode fazer isso também? Fazer uma pesquisa também de quanto que custa o abacaxi? E aí vocês trazem aqui pra mim rapidinho? João, pois não, senhor, vou lá. E aí desceu os dois. 10 minutos depois chega o João. Ó, chefe, aquele que foi pedir, né? Reclamar dos 10 anos lá. Chefe, seguinte, eu fui lá ver o abacaxi e eu fui aqui embaixo mesmo, que é mais perto. E é o seguinte, o abacaxi tá R$10, tá? O abacaxi tá R$10 e é isso, chefe? Aí o chefe falou, obrigado, João. Espera só um pouquinho, fica aqui mais um pouquinho. Aí deu mais uns 10, 15 minutos, chegou o Marcelo. Pois não, Marcelo. Chefe, é o seguinte, eu fui aqui embaixo, tinha abacaxi, só que tava muito caro. Aí eu fui lá no Hortifruti que tem, um pouquinho mais mais pra frente pra esquina, e o dono tava lá. Chamei o dono pra conversar. Falei pra ele que você tá querendo servir abacaxi, mas que se ele fizesse um negócio legal, a gente poderia servir cada dia uma fruta diferente. A gente poderia fazer, né, várias frutas, uma salada de frutas, enfim, fazer uma coisa diferente pros funcionários pro café da manhã diário. E você acredita que ele falou que consegue atender a gente? Ele foi lá, viu, né, que tinha condições de atender a gente todo dia. Ele vai entregar pra gente aqui, todo dia de manhã, fresquinhas frutas, pra gente conseguir dar pro café da manhã dos funcionários. E eu consegui também com ele, chefe, que ele fizesse o valor pra gente de distribuidor. A gente vai comprar com 30% a 40% de desconto. E ainda vai faturar pra gente pra 30, 60 e 90 dias. Aí o chefe olhou pro João e falou assim, o que você tava falando, João? Obrigada, chefe. Nada não. Tá explicado. Então, quer dizer, muitas vezes a gente não tem essa proatividade, a gente não tem essa excelência, né? Porque tem a ver com excelência. Como eu falei, todos que foram promovidos, se a gente olhar na Bíblia, eram pessoas que tinham excelência, que faziam o melhor que podia. Esse rapaz, ele fez além, o Marcelo. Não é à toa que com um mês ele foi promovido. E por que o João tá há 10 anos lá? É lógico que é uma responsabilidade da empresa, poderia ter, talvez, até dispensado ou feito um plano de carreira antes pro João, mas provavelmente ele teve oportunidades. Provavelmente. Mas nessas oportunidades ou testes que ele teve, ele não passou, como foi no teste do abacaxi. Que ele fez só o básico. Existem aquelas pessoas que esquecem aquele detalhe, né? Ele esqueceu de aprender a aprender. Aprender a aprender. Ele não aprendeu a aprender, é muito complicado. Como a gente vê casos de pessoas que ela ocupa um determinado cargo numa empresa, por exemplo, uma gestão de venda, um grupo forte aí do setor de consórcio, por exemplo, promoveu, no final do ano, 5 vendedores aos supervisores. 5 vendedores que batiam todas as metas. Foram promovidos 5 dos mais de 240 que ele tinha supervisores. Olha assim. 5 fantásticos vendedores. Acredite. Dos 5, só sobreviveu 1. Só 1 continua supervisor. Os outros 4, não estão mais na empresa. Perderam eles. Olha porque não era, eu disse, não era a hora. Não era o momento. Não que eles eram incapazes. Costumo dizer que não era o momento. Eu classifico assim. Agora, é aquela coisa, né? Tá preparado? Procure observar o que você está fazendo. Tente entender como é que é a situação dentro da empresa, seu entrosamento no grupo, né, de uma maneira geral. Sabe o que você está falando? E até uma coisa que eu raramente falo alguma coisa sobre minha história, né? Mas um ponto interessante é que quando eu fui promovida lá atrás, que foi o próprio Deus que me promoveu, né? Lógico. Mas eu estava no financeiro, a empresa estava com dificuldade financeira, acho que tinha 21 anos por aí. A empresa estava com dificuldade financeira, eu cuidava do financeiro, fazia o melhor que eu podia no financeiro, mas eu era inconformada. E inconformismo é extremamente importante também, porque é você olhar para uma situação e falar assim, não, eu não me conformo com isso aqui, eu posso fazer alguma coisa para melhorar. Sabe aquela pessoa que tá na venda, tá vendo que a coisa tá, né, não tá indo? Então, peraí, deixa eu ligar para uns clientes antigos, deixa eu fazer algo a mais, porque esses leads que estão chegando aqui não estão indo bem, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar. Quem tá no marketing, quem tá no RH, não importa, o que você pode fazer a mais. Não, mas Sueli, eu vou ter que trabalhar muito para ser promovido? Não, você vai ter que fazer o melhor com aquilo que você tem. Não é sobre você ficar até tarde na empresa, não é sobre você, eu cansar que nem um louco, não é sobre isso.
É sobre você dar o seu melhor com aquilo que você tem. No período que você está ali na empresa mesmo. É lógico que se a empresa precisar que você fique um pouco até mais tarde, tudo isso vai ser avaliado. Sim. Mas não é obrigatório. Mas que ela quer ver que você dá o melhor? Quer. E aí eu lembro que foi quando Deus falou, você vai sair dessa área que você tá, financeiro, não falou o nome, mas falou, mas eu vou te pôr num lugar onde você vai mudar a história da empresa. Amém, Senhor. Eis-me aqui. Sabe para onde Deus me levou? Para o comercial. E você lembra disso? Acho que lá atrás que a gente já tinha esse, né, convívio. E aí lá atrás eu fui pro comercial, onde lá eu consegui fazer com que a equipe nova produzisse assim 10 vezes mais do que eles estavam produzindo, até um pouco mais que 10 vezes. E a empresa foi crescendo de novo. Mas por quê? Porque eu fui inconformada. Eu não aceitei ficar dentro do financeiro, vendo a situação da empresa, e fui para o comercial. Se você tiver essa liberdade, faça o além que talvez você não esteja fazendo. E você vai ser visto com certeza pelo dono da empresa, né? Assim como Deus, ele vê as pessoas que fazem, sabe, o melhor com aquilo que elas têm. Eu creio que o dono da empresa também, até porque o próprio Deus sopra o teu nome, Augusto, eu creio nisso, tá? Que Deus sopra o teu nome quando você é uma pessoa que se esforça, uma pessoa que faz além, sabe? E se você está se esforçando e fazendo além já, e a oportunidade não veio, porque existe também isso que a gente falou, também a empresa às vezes não enxerga, chama o seu líder para conversar. E aí, se você perceber que não existe nenhuma oportunidade, que não vão te desenvolver, ou que não vão te dar oportunidade e você é muito bom no que você faz, com certeza o mercado de trabalho também, todo mundo é livre, e o mercado de trabalho também tem excelentes oportunidades. Tá explicado por que a pessoa, por mais que ela esteja feliz, coisa e tal, ela nunca deve parar no tempo, ela tem sempre que estar se preparando, se qualificando, entendeu? Se atualizando, se manter atualizado. É verdade, isso. Entendeu? Verdade. Bom, gente, foi muito bom, mas foi muito rápido. Pra gente foi muito rápido. Talvez você que tá assistindo não foi tão rápido. Mas pra gente parece que passou 20 minutos, né, Augusto? Sim. E já passou 1h40, eu acho. 1h40 já? Nossa, pra mim parece que foi 14 minutos. Parece que foi 14 minutos, Augusto. Você quer deixar... É óbvio que nós vamos marcar mais vezes, né? Vamos. Porque 1h40 foi muito pouco pra gente. E deixa uma mensagem pra galera aí que tá, né? Enfim, tanto seja uma empresa, seja uma pessoa que tá em busca de uma oportunidade. Deixa uma mensagem final aí pra essa galera. Eu quero deixar um recado pra você, amigo empresário, não importa onde a sua empresa esteja, tá? Aqui, qualquer parte desse país, ou você mesmo que está empreendendo fora, nosso time, nós da LA Brasil, o que a gente gostaria de deixar claro para você, que a gente quer uma oportunidade para ajudar você. Se você achar que, de repente, com o seu time de RH, é possível a LA Brasil chegar junto para discutir, né, um apoio na sua contratação, lembrando, a LA Brasil, ela não se envolve na questão de contratar ali, acertar essa parte com burocrática, com candidatos, nada disso. Ela não é uma empresa de recursos humanos, fazemos o processo, atendemos o candidato, preparamos ele para chegar junto ao seu RH. Por isso é importante que, se você for falar com a gente, apresentar o seu time de RH para ver o que ele acha disso e como até ele mesmo pode ajudar dando sugestão. É importante. A gente não chega não com a mala fechada e travada não, ok? O cadeado está aberto. Cabe mais coisa na nossa mala, cabe tudo. Você pode nos ajudar também. Vai crescer junto. Você, candidato, não importa a sua área, até mesmo sem experiência, aprendiz, tudo bem, pode mandar lá sua vídeo apresentação. Não esqueça, na abertura do seu vídeo, se apresentar falando seu nome completo, a sua idade, a região onde você mora. Fica à vontade também para colocar o seu telefone e use o resto do tempo do seu vídeo, que pode durar até 1 minuto, 15, 1 minuto e meio, para falar da sua experiência profissional, a sua área de interesse, a área que você está procurando. O nosso time vai cuidar disso com muito carinho, fazer uma análise. E se você vir a ser ali pré-selecionado, pode ter certeza que a gente vai convidar você para um bate-papo, seja online ou até mesmo a nossa base em São Paulo ou numa das 3 capitais, onde nós vamos ter em breve escritórios para atendimento. Em breve, ainda não, ok? Mas fica o recado. E fique atento, o mercado está cheio de oportunidade. Só que tem uma coisa, a coisa está crescendo muito, a velocidade das coisas, as coisas estão mudando rápido demais. As empresas estão mudando, o mercado está mudando, tudo está mudando. E você tem que ficar atento. Então se atente, procure, tem curso. Você não tem tempo? É desculpa, isso é desculpa. Se atualize. Para que eu vou fazer curso se eu não quero continuar no mercado de trabalho? Tá bom, você quer ser empreendedor? Você quer aprender o quê? Você quer ser empresário? Ótimo, vai ser empresário. Mas e aí, você vai estudar o quê? Você vai empreender o quê? Você vai querer vender o quê? Você quer descobrir o quê? Para se fazer o quê? Não é verdade?
Não pode fazer igual aquela pessoa que pega 100 mil, 200 mil do fundo de garantia e diz, eu vou abrir um negócio. Você sabe que ele não vai durar 3 anos, né? Então, você tem que estudar o que você quer. Para tudo vai envolver conhecimento. Sim. Conhecimento é tudo, hein? Resiliência. Conhecimento. Coragem, relacionamento, coragem. Networking que vai precisar ter. Tudo isso vai ajudar. Tudo isso vai ajudar. E, gente, obrigada pela tua audiência até aqui. Augusto, muito obrigada. Muito grato. Muito bom. Eu falei já que foi difícil? Já falei 3 vezes, né? Foi difícil. Homem difícil, gente. E eu fiquei muito feliz de estar fazendo isso, porque esse Augustinho aqui é meu irmão, esse Augusto. E é uma pessoa que eu amo, que eu admiro. Também, muito. Não, mesmo sendo irmão, foi difícil conseguir a agenda dele. Porque ele é um empresário muito solicitado, a gente já falou aqui. E foi difícil conseguir a agenda dele. Eu precisei, bastante para conseguir. Então, eu espero que tenha sido transformador para sua vida. Eu acredito realmente que se você veio aqui com um objetivo de entender como você pode crescer na carreira, ou como você pode conseguir um trabalho, ou como você, empresário, pode contratar alguém, eu tenho certeza que com a experiência que o Augusto tem, que é o cara que eu conheço que mais conhece desse assunto, porque é mais de 15 anos de experiência realmente, sempre ajudou muito as empresas, inclusive a mim, em muitos processos, né, de contratação, muito assertivos, por sinal, nas que a empresa dele colocou a mão. Então, eu tenho certeza que se você pegar essas dicas e começar a praticar tudo aquilo que a gente falou aqui, você vai conseguir sim se dar bem, você vai conseguir melhorar seus resultados, você vai conseguir alavancar sua carreira, você vai conseguir alavancar os teus negócios, e esse é o objetivo do Pode Reinar. Esse é o objetivo desse podcast. Eu creio sim que a partir de hoje você começa a pensar na sua carreira de uma forma diferente. E até mesmo em como você vai se ofertar, se oferecer, em como você vai chegar até as empresas que você quer aí trabalhar ou que você quer se promover, ser promovido, tá? Espero que isso tenha te ajudado bastante aí. Gratidão, Augusto, e pode reinar. Pode reinar que tá liberado.